sejam todos bem-vindos ao 4º episódio do nosso, agora com o nome, né? Tipodcast. Estou aqui eu, Ana Paula, e meu marido maravilhoso, Natan, para falar um pouquinho sobre o que a gente gosta, relacionamentos, vida, sucesso, filhos e tudo que é de bom neste mundo. Hoje nós separamos um tema interessante, né? A prateleira dos sentimentos. Diga aí pra mim, já ouviu falar sobre isso? Prateleira dos sentimentos? É pra guardar o quê nesse trem, gente? Onde é que fica isso, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? E sentimento lá é compra de mercado pra ficar em prateleira? É mercadoria? Pois é, galera, a gente tem algumas maneiras que nós encontramos de viver a vida melhor, né? Encontrar aquela felicidade real interna. Nós criamos uma ideia chamada a prateleira dos sentimentos. Dá uma olhadinha aí, coloca pra gente, por favor. Imagina só uma coisa como essa, né? Na vida de cada um. Poxa, Natan, tô vendo que nessa prateleira tem amor, serviço, admiração, respeito, amizade, confiança, paciência, alegria, gratidão, compromisso, desejo sexual, reciprocidade, obrigação, fé, cumplicidade, esperança. Será que existem só esses relacionamentos na vida de cada um, né? Não, provavelmente não, né? Claro que não, na verdade. Existem muitos outros sentimentos, como raiva, rancor e outras coisas. Mas hoje nós separamos, né? Para falar um pouco sobre isso. E a gente gosta muito de tratar as coisas na vida real. Eu não sou nenhum intelectual que desenvolveu estudos, né? Eu estudei um pouco e fui aplicando na vida real para encontrar a melhor solução para termos uma vida alegre, uma vida feliz de verdade, onde a felicidade passa, né, pelo fiozinho do cabelo, né? E vai até o dedinho dos pés, 24 horas por dia. Como é que faz isso, né? Ainda mais uma vida tão corrida, várias coisas acontecendo, problemas. E aí, como é que faz isso, né? Deixa eu só fazer um parênteses, né? Você falou uma coisa que eu me lembrei de uma pergunta que eu recebo bastante. Muita gente me pede referência bibliográfica, quais livros que eu li e tudo mais. E é claro que ler e estudar é muito bacana, né? Nós tivemos a oportunidade de ler muitas coisas. Mas a gente não pode perder de vista a vida real. Porque muitas vezes a gente pega um livro, um conhecimento e a gente fica com ele assim, ó, tampando a vida real que está diante dos nossos olhos, né? Então é sempre bom frisar que as coisas que a gente passa aqui, é claro que elas têm uma importante interferência dos estudos que a gente teve, mas são muitas coisas observacionais, né, amor? São muitas coisas que a gente foi vendo, bom, isso aqui deu certo. O que eu fiz para isso aqui dar certo? Essa organização, hoje a gente vai falar de prateleira de sentimentos, essa organização nos ajudou a ter um relacionamento muito melhor. Como é que funciona isso aqui? Então, às vezes, não ter uma referência não significa que uma coisa não é válida, muito pelo contrário. Antigamente não tinha livro, né? Os filósofos, os grandes nomes dos intelectuais, antigamente, eles não tinham o que ler. Eles tinham apenas o mundo na sua frente e, a partir da observação do mundo, eles tiravam as suas conclusões, que é o que a gente estuda hoje, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio na vida entre o conhecimento que a gente adquire por esses métodos, mas também a vivência, né? Que a gente tenha um olhar sobre a vida que tem vontade de extrair o melhor daquilo que a gente faz, né? Então, isso que a gente vai falar hoje tem muito disso, do melhor que a gente conseguiu extrair da nossa vida, e essa, sem dúvida, é uma parte importante dela, né? Não, olha só, né? Você é tão fantástica, você pontuou uma coisa incrível para a gente falar justamente disso, né? Que é um exemplo legal, né, sobre essa questão. As pessoas vão na teoria, vão estudar um pouco sobre as coisas e constroem conclusões. Essas conclusões têm sentido. Não sei se vocês vão lembrar do que eu falei no nosso primeiro podcast, né? Que eu falei assim, cara, tomem cuidado com aquilo que você vê e tem sentido, mas te leva para um lugar ruim, né? Vamos ver essa pergunta aí. Coloca pra gente, por favor. Olha só, né? Veja bem. Não é nenhuma pergunta, é uma afirmação, né? Para nunca acabar o amor no casamento, é preciso ter confiança, admiração. Tinha mais alguma? Deixar o relacionamento cair. E não deixar o relacionamento cair na rotina. Veja bem, olha só. Para nunca acabar o amor no relacionamento, é preciso ter confiança, admiração e nunca deixar o relacionamento cair na rotina. Eu consigo, né, ficar aqui 1 hora e meia provando para vocês o tanto que isso é verdade. Só que eu estaria mentindo, porque isso é mentira. Essa aqui é uma prova real sobre as afirmações que a gente escuta de pessoas, às vezes, que são psicólogos, né, são psicanalistas, são pessoas referências em alguns lugares, é um empreendedor de sucesso, é alguém que tem uma família, e pessoas falando esse tipo de coisa, né? Estava escrito ali reciprocidade. Tava escrito assim, ó. É porque, pessoal, a gente fez de última hora. Mas vamos lá. É preciso ter confiança, admiração, reciprocidade
e não deixar o relacionamento cair na rotina. Então, quando a gente fala sobre isso, fala, pô, é muito, muito legal, realmente, né? Por o amor não acabar, eu preciso confiar na Ana? Faz sentido que eu tenha que confiar na Ana, né? Porque se eu não confio nela, como é que faz por eu estar na mesma casa com ela? Pô, o amor vai acabar, né? E é preciso ter admiração? Porque como é que você vai amar alguém que você não admira? Olha só, olha o tanto que tem lógica, né? Não, é preciso ter reciprocidade. Pô, mas como é que eu vou amar alguém que não me faz bem? É difícil fazer isso, não é? Né? E o relacionamento não pode cair na rotina, porque se cair na rotina, como é que a gente ama alguma coisa que cai na rotina? Né? É difícil, não é? Pois é, essa explicação tem lógica. E eu posso dizer para vocês que isso aqui é uma das piores mentiras que existem. Né? Aí você fala assim, Natan, mas por que é uma pior mentira, né, amor? Por que será que é uma pior mentira? Se a gente ouve tanto, por que é mentira, né? Acho que às vezes fica essa vozinha na cabeça das pessoas, especialmente quando a gente fala uma coisa que poucas pessoas falam, ou que vai contra o senso comum, né? E a pessoa fala assim, não, mas minha vida inteira eu escutei que tinha que ser... O que você procura numa pessoa? Reciprocidade, né? Acho que tá quase que na ponta da língua da pessoa quando o assunto é relacionamento. Então, por que essas coisas que a gente ouve falar, que a maioria das pessoas assume como verdades, por que isso não é verdade, hein? Aí vem o que eu e a Ana tanto falamos aqui, né? Porque a gente precisa organizar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. A gente tem que saber como é que funcionam os movimentos internos na vida da gente. Quando você não sabe o que se passa na sua cabeça, qual que é o seu movimento, fica difícil separar as coisas. E daí vem, então, por favor, coloca pra gente a prateleira dos sentimentos. O que é isso? É uma coisa de organização, né? A gente precisa organizar aquilo que a gente sente, aquilo que acontece, o movimento interno em cada situação da vida, para a partir dessa organização entender, poxa, e aí, o que eu estou sentindo agora, né? Eu estou sentindo rancor, estou sentindo inveja, né? Eu estou sentindo amor, né? Eu estou sentindo... Eu estou sendo amigo, eu estou sendo verdadeiro, eu estou sendo alguém digno de confiança, né? E essa análise detalhada e organizada dos pensamentos e sentimentos humanos dentro de um casamento é o que faz com que você consiga controlar os seus impulsos e treinar o seu cérebro para, a partir de situações que acontecem várias vezes, né, você tenha ações positivas. E quando a gente fala de ação positiva, eu estou querendo dizer o seguinte, de uma ação que vai te levar para um lugar melhor. Tá? Natan, porque tem, por exemplo, a teoria da educação positiva, não estou falando disso, eu estou falando assim, eu consigo ter ações que me levam para um lugar melhor, aquele lugar que eu quero chegar. Pode falar. Só o parênteses, né? Isso não é uma coisa que está muito distante da nossa realidade, não. A gente utiliza essa explicação, por exemplo, para educar nossos filhos, né? Eu direto dou um exemplo lá no Instagram. Quando um dos nossos filhos estava no processo de tirar a soneca, assim, a gente fica lá, ele chorava e ficava muito nervoso, e eu pegava e falava assim, filho, o que você tá sentindo é sono. Filho, o que você tá sentindo é sono. Claro, nas primeiras vezes ele continuava bastante irritado, agitado. Passou um tempo, dava o horário que ele costumava dormir. Um dia ele começou a chorar e falou, mamãe, eu tô sentindo sono. Ele começou a identificar qual era aquele sentimento que estava dentro do peito dele. E por que é importante identificar? Porque a partir da identificação a gente sabe como agir. Né? Se eu sei que isso é sono, vai adiantar eu comer? Não vai. Se eu sei que isso é sono, vai adiantar eu ir brincar? Não vai, vai piorar. Se eu sei que isso é sono, o que eu tenho que fazer? Dormir. Crianças, né? Adultos não. Se eu sei que isso é sono, eu vou dormir. Então, eu consegui colocar isso pra ele a partir da identificação. Então, não é muito distante a gente pensar que isso pode funcionar também nos relacionamentos, né? Se nós formos capazes de dar nome a cada coisa, entender a influência de cada sentimento nos nossos movimentos humanos, também vai ficar muito mais fácil da gente lidar, né? E tem um detalhe. Ninguém tá falando aqui para vocês serem robôs, né? Ou pra gente ser robô. É muito óbvio que essa prateleira, em algum momento, ela é difícil de tratar. É difícil você separar 100% a raiva, por exemplo, da admiração, do carinho, do cuidado, né? Como é que você é carinhoso quando tá nervoso? É mais difícil. Mas entender o movimento interno é a questão, né? Quando a gente estava montando esse podcast, a gente estava falando sobre as discussões dos relacionamentos. Vê se você se identifica ou já viu isso acontecer. O casal tá lá, né? Por exemplo, o marido chega em casa, aí ele vai lá e suja 2, 3 pratos e coloca na pia. Aí a mulher fala assim, já te falei, pra que você suja tanto prato? Não é você que lava. Aí o cara fala para ela assim, mas é porque sou eu que trabalho para sustentar essa casa. Aí a mulher fala assim, você sustenta essa casa, você sustenta seu pai e sua mãe, que estão lá folgados, não fazem nada.
Aí você fala assim, meu pai e minha mãe, o quê, rapaz? Eu fico sustentando seus... as suas vontades. Esse dia você comprou um tênis pro menino que custa R$500. Olha só, gente. Começa uma louça suja. Entra o pai e a mãe do cara. Daqui a pouco entra o pai e a mãe da mulher, né? Daqui a pouco você coloca o filho no meio da discussão. E no final das contas, o que estava acontecendo ali? Então eu costumo dizer que as pessoas começam a discutir dentro do relacionamento e elas pegam a prateleira dos sentimentos e bagunça, cai no chão tudo. E mistura tudo. E essa mistura faz com que os dois saiam dessa discussão chateados. Vão ficar lá aqueles 2, 3 dias aí, a mulher um pouco emburrada ou o homem emburrado, né? Não vão se tocar, não vão conversar, vão evitar ao máximo, até que vão ver que a situação não tem como ficar desse jeito. E aí, quando eles veem que não tem como ficar desse jeito, o que eles fazem? Eles sentam e conversam e resolvem, né? Não. Eles simplesmente vão deixando a vida levar e esses problemas vão ficando acumulados. Aí daqui a pouco tem uma nova briga. Agora já não é mais porque a louça está suja, porque a criança bateu a bicicleta no carro. Aí na hora que a criança bate a bicicleta no carro, volta a discussão e aí vai mencionar. Aquele dia, por exemplo, te falei um monte de coisa, mas tudo que eu falo na sua cabeça não entra. Você escuta por um ouvido e sai por outro. Eu fico vendo esse tipo de coisa porque é muito fácil a gente olhar ao redor e ver essas coisas acontecendo diariamente, né? E resolver as coisas, né? Resolver os problemas dentro de casa é o que faz com que a vida seja gostosa e leve, né? E para resolver, você precisa entender o que está acontecendo. É difícil resolver um problema que a gente não sabe qual é, né? Como é que eu resolvo algo que eu não sei o que é? E aí, dentro daquela primeira frase que nós falamos, né? Poxa, coloca pra gente, por favor. Dentro daquela primeira frase, vamos lá. Para nunca acabar o amor no casamento, é preciso ter confiança, admiração, reciprocidade e não deixar o casamento cair na rotina. Faz sentido? Infelizmente faz. Tá certo? Erradíssimo. Por quê? Né? Uma das piores palavras que existem, né? Uma vez eu até falei que tem aquele filme Oficina do Diabo, né? Eu acho que o nome daquele filme podia ser Reciprocidade. Fala aí, meu amor. O quão boa é a reciprocidade na vida da gente? Ela é maravilhosa para quem quer dar errado, né? Se quiser um relacionamento dar errado, a ferramenta perfeita é buscar a reciprocidade. É claro que é importante a gente fazer algumas distinções aqui, né? Porque sempre que eu falo isso, o relacionamento para dar certo não pode ter reciprocidade, as pessoas entram em pânico e chamam o SAMU e dá tudo errado. Por quê? Elas associam imediatamente a uma relação injusta, a uma relação onde só um faz e o outro só recebe, a uma relação onde eu estou sendo explorada, onde eu estou com a sobrecarga, né? Elas fazem esse tipo de associação. Eu acho que é importante a gente separar as coisas em 2 momentos. Quando você está conhecendo alguém, né, que você vai se relacionar com essa pessoa, você está naquela fase de conhecer mesmo, é importante que você veja no outro um esforço em fazer aquilo funcionar. Né? Um esforço no início ali, ter disponibilidade, você não aceitar uma pessoa que não te procura, que não faz um esforço para estar com você, que não coloca os meios para que aquilo funcione. Afinal de contas, vocês estão se conhecendo. Não é que depois você possa ter o desleixo, mas é que no início você não tem nenhum vínculo com aquela pessoa. Você está justamente na fase de processo seletivo, então os seus critérios são outros. Você vai lá ver se essa pessoa tem essa disposição interna em colocar os meios para que aquele relacionamento dê certo. É reciprocidade? Também não é, mas é o que mais se aproxima do que as pessoas têm nesse imaginário de troca, né? Eu dou um pouco de cá, o outro dá um pouco de lá, ele sai um pouco mais cedo do trabalho, eu, sei lá, chamo ele pra gente tomar um sorvete, a gente faz uma coisa, faz outra. Tá todo mundo ali medindo o quanto um e outro estão se esforçando, né? Aí, vamos supor, deu tudo certo, vocês firmaram um compromisso. A partir desse compromisso que você firmou, não significa que o outro deva cair no desleixo, mas significa que se ele cair no desleixo, a sua responsabilidade é outra. Enquanto lá no processo seletivo, se você vê, eu tô conhecendo o Natan, vejo que marquei um dia com o Natan furou comigo. Sugeri outra coisa, o Natan disse que ia, na hora não apareceu. Eu vou ficar insistindo? Não vou. Numa fase de início, de seleção, eu não insistiria, eu não colocaria minha energia nisso, porque eu já vi que do lado de lá você não tem interesse. E pronto, isso é um critério importante. Agora nós estamos casados. Aí eu chamo o Natan, vamos fazer vamos sair pra jantar? Vamos. Ai, não vou. O que eu vou fazer? Eu vou largar o Natan? Não, eu vou solucionar, eu vou contornar esse problema. E isso muitas vezes vai exigir de mim muito mais do que você está entregando. E aí a gente vai naquelas definições, né, que eu gosto tanto. Reciprocidade, a gente tem algumas definições. A primeira, correspondência mútua.
Beleza. Quando a gente vai destrinchando essa ideia de correspondência mútua, a gente chega na definição de reciprocidade que é utilizada na psicologia social, que é corresponder a uma atitude positiva com uma atitude positiva e corresponder a uma atitude negativa com uma atitude negativa. E é aí que mora o veneninho, né? Que eu pariu. É aí que mora o veneninho, por quê? A não ser que você esteja se relacionando com a inteligência artificial, você está se relacionando com o ser humano. Né? A inteligência artificial não erra, se bem que a Siri e a Alexa lá em casa, de vez em quando, elas dão as bolas fora. Mas, no geral, o ser humano erra, né? Nós estamos nos relacionando com pessoas como nós, que são falhas. Então, no dia que o meu cônjuge falha, o meu papel não é esticar o buraco da falha dele. O meu papel é tampar aquilo ali e tentar compensar de alguma forma com o meu esforço. A mesma coisa no dia que eu não consigo fazer tudo certo. No dia da minha falha, o papel do meu cônjuge é compensar essa falha com um esforço adicional da parte dele. Porque se a gente for baseado na reciprocidade, no dia que eu não tô muito legal e acordo meio chateada, por exemplo, hoje, né? Hoje eu acordei, o Inácio não dormiu, aí o Natan foi lá me acordar. E eu falei, deixa o menino dormir. Aquela confusão. Se ele caísse na pilha, eu não tava mal-humorada exatamente, mas estava diferente do que eu costumo ser no dia a dia, porque eu sou sempre muito alegre. Tava mais séria. Se ele fosse cair nessa pilha e falar assim, nossa senhora, acordou da capa virada hoje, foi? Também não vou fazer o café da manhã, não. Que coisa é essa? Se ele fosse pagar na mesma moeda, a gente ia ladeira abaixo. No dia que o seu cônjuge está precisando de você, você vai dar a mão ou você vai pisar nele? Isso é que a gente vai dizer sobre reciprocidade no casamento. Se você for utilizar da reciprocidade, no dia que seu cônjuge estiver mal, você vai lá e acaba de pisar na cabeça dele. Porque isso é reciprocidade, é pagar o mal com o mal, o bem com o bem. Eu preciso de uma ação benéfica anterior para eu agir de forma boa na reciprocidade. Né? O contrário disso são as relações altruístas, onde eu faço bem independente do que veio. E essa é a relação que funciona, né, para um casamento de sucesso. Uma relação onde eu estou disposta todos os dias a entregar o meu melhor para o outro, não só, inclusive, nos dias que ele tá mal, mas principalmente nos dias que ele tá mal, que são os dias mais desafiadores. As pessoas querem fazer o bem só quando tá tudo ótimo, quando o outro tá sorrindo, cheiroso. E no dia que ele tá mal, quem é que vai dar a mão pra ele, se não você que fez esse compromisso, que estaria ali? Não fui eu que te obriguei, foi você que falou assim, vou estar com você na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria e na tristeza. Aí é a responsabilidade de cada um. Então, assim, a reciprocidade é um veneno porque ela nos ensina a pagar na mesma moeda. E se a gente for pagar na mesma moeda, vai sair todo mundo com saldo negativo. Porque somos seres humanos e nós temos essa labilidade emocional. A gente flutua, um dia tá bem, um dia tá mal. Se você for agir dependendo do bem do outro, talvez você vai minar o bem do outro, né, com esse comportamento. Ao invés de incentivar, ao invés de fazer com que o outro entenda esse movimento. Muitas vezes demora, né? Muitas vezes a pessoa que tá comigo, ela tá mal, aí eu vou lá e faço bem pra ela. Aí ela teve uma criação diferente, ela não tá acostumada, ela vai olhar e falar assim, nossa, eu tava aqui chato pra caramba, ela foi paciente comigo. Que coisa estranha, né? Vai ser meio assim. Aí no segundo dia que ela tá mal de novo, você vai lá e dá o apoio, ela fala, poxa vida, agora eu entendi como é que é o movimento aqui em casa. Eu vou fazer isso por ela também, eu vou me esforçar. Isso contagia, porque a gente tá falando de duas pessoas que estão se relacionando livremente. Mas eu já falei meia hora, agora você pode falar. E assim, o lado mais escuro da reciprocidade que eu vejo é justamente da pessoa que acredita que aquela frase é verdadeira. Pelo seguinte, eu condiciono que para eu amar o outro, eu preciso de reciprocidade. Então aí, coloca pra gente, por favor. Aí você pega bem essa visão aí. Olha só que legal. Olha essas duas pessoas, né? O que você enxerga nessas duas pessoas? Fala pra mim aí. Lembrando, pessoal, só fugindo do assunto. Quando vocês estiverem assistindo o vídeo e verificarem que teve alguma ideia muito legal, que você falou assim, meu Deus, nunca tinha pensado nisso, que coisa boa pra minha vida, escreve nos comentários TIPOU. Tipo, T-I-P-O-U. Tipo. Não, o que isso significa? É que a sua cabeça está explodindo. Pô, caraca, acendeu uma luz, explodiu uma bombinha aqui, eu vou modificar, né? O tipo, muita gente não sabe de onde veio o nome. A gente ficou um tempo sem nome, né? Os 3 primeiros episódios tá meio sem nome. E aí, alguém deu essa ideia, porque essa é uma expressão que o Natan usa, né? Ele fala que quando acontece uma coisa, ele fala tipo, de explodir. Então, a ideia do tipo podcast esse podcast vai explodir a sua mente toda vez que você tiver uma sacada, um insight, uma ideia. Ou que você ouviu uma coisa que você fala assim, meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso na vida, vai mudar a minha vida. Isso. Digita aí nos comentários, movimente esses dedinhos belos. Tipo, T-I-P-O-U. E pode Isso comentar aí. outras coisas também, tá? E aproveita também e curte o comentário para que
esse canal cresça. Você tá ajudando a gente, tá bom? E se inscreva, né? Para tudo agora e veja se tá Isso. inscrito. Por quê? Por que eu tenho que estar inscrito? Porque eu não posso perder nenhum episódio. E quanto mais pessoas se inscrevem, interagem, mais o YouTube entrega esse conteúdo para outras pessoas. Então, se você acha que é um conteúdo valioso, que vale a pena mais pessoas conhecerem, faça a gentileza de clicar aí nesse inscrever-se, curtir, comentar. E já atrapalhei demais. E vamos lá, então quer dizer, qual que é o problema, o lado mais negro da reciprocidade? É justamente a pessoa que fala que aquela frase, para existir, para o amor não acabar no relacionamento, eu preciso de uma das coisas, reciprocidade. Significa que eu estou tendo o olhar dessas duas pessoas que a gente colocou aqui. É um olhar malicioso, mal intencionado. É um olhar que eu estou fazendo tudo buscando uma retribuição. Isso, concorda comigo que é um inferno da sociedade? Né? As pessoas o tempo inteiro estão interessadas naquilo que elas vão receber o bem. Daí, por exemplo, eu falo de uma coisa assim que, cara, quando eu vi isso, tá? Quando eu entendi isso que eu vou falar agora, me deu vontade de falar tipo, mas na verdade me deu vontade de dar mortal pra trás falando tipo ao mesmo tempo. De tanto que pra mim foi uma descoberta absurda. Foi quando eu vi que a igreja católica, no caso eu e Ana somos católicos, você não precisa ser, ela fala uma coisa sobre jejum, esmola e oração. E antigamente eu tinha a seguinte visão. Eu falava o seguinte, cara, esmola eu não vou dar, porque isso eu tô piorando o mundo. Só que a esmola da igreja católica não é essa esmola que você está falando. Porque quando eu olho um mendigo, aquele ser humano lá, e eu falo pra ele assim, ó, eu não vou te dar aquele dinheiro, só que eu tô falando, eu não vou dar por algo que eu acredito e que eu penso que não vai ser bom pro meu mundo, eu estou interessado, ainda que eu esteja dando para ele. Natan, esse exemplo está muito distante, eu acho que eu discordo de algumas coisas. Vamos para outro. Quando eu faço algo, um favor para um amigo, e eu estou esperando dele um obrigado, você concorda comigo que eu fiz algo bom e estou aguardando a gratidão? Mais uma vez, eu estou sendo interessado. Interessado não, interesseiro. Tá? Natan, mas o bem que eu fiz foi muito maior. Tá tudo bem. Isso é soberba, arrogância. Porque você está sobrepondo aquilo que você fez para o outro, que foi o outro que recebeu, e você está valorizando o que o outro recebeu como se você fosse ele. Mas tá, isso é outro assunto para outra hora. Então o que acontece? O problema da reciprocidade é que você não consegue fazer nada para o outro sem buscar algo em troca. O tempo inteiro ou você quer um reconhecimento, ou você quer a gratidão, ou você fala assim, Natan, não quero reconhecimento, não quero gratidão, mas eu pelo menos quero que essa pessoa não me faça mal. Isso é querer algo. Então o que acontece? A ideia da reciprocidade, para você conseguir entender isso e controlar isso, é a ideia da esmola da Igreja Católica. O que é a esmola da Igreja Católica? É o ato perfeitamente desinteressado. É o ato perfeito, né? É aquele ato que você faz sem ter que ficar pensando naquilo, porque você já se treinou tanto e você consegue entregar aquela esmola sem realmente buscar absolutamente nada em troca. Então, o problema da reciprocidade é que você, o tempo inteiro, quando você afirma que aquela frase é verdadeira, tudo que eu faço para Ana agora, se eu trato ela bem, se eu faço isso e ela não me tratar bem, eu vou falar assim, cara, ela tá sendo ingrata, ela tá sendo isso aqui, poxa, então eu não fiz para ela, eu fiz para mim. E aí já a gente vai falar mais sobre a partilha de sentimentos e a gente vai chegar no que é o amor. Porque se eu te perguntar o que é o amor, você hoje não sabe definir. E eu vou conseguir te entregar uma definição lógica, real, que você vai aplicar na sua vida. Já, espera aí. Então, a reciprocidade, eu costumo falar que ela é a característica do interesseiro, né? Porque não tem problema existir reciprocidade quando essa reciprocidade ela parte de quem está entregando. Veja bem, eu entrego para Ana pela gratidão e por tudo que ela é, cara, que ele me movimenta para entregar para ela. Mas se ela não estiver bem, eu continuo entregando, ou seja, tudo isso é daqui para lá, certo? Agora, quando eu vou entregar para a Ana com esse olhar dessa imagem que estava no slide que vocês viram, quando eu vou entregar para ela alguma coisa com esse olhar malicioso, é assim, eu estou entregando para ela esse presente e estou esperando que no meu aniversário eu receba um presente melhor, né? Eu estou entregando, estou fazendo para ela uma surpresa e eu estou esperando que no meu aniversário ela faça uma surpresa também, né? Eu estou sendo carinhoso com ela de manhã e eu estou esperando que ela seja carinhosa comigo também.
Isso é um inferno no relacionamento, né? Por questões muito óbvias. Como é que você vai ser o suporte de alguém, o escudo protetor de alguém, se você sempre está buscando a reciprocidade? Logo, se esse alguém está mal, você se dissolve também, né? Aqueles princípios, aquilo que você demonstra, aquela segurança, ela acaba. E isso acontece com muitos machões, né? O cara é fortão, fala que tem uma família, mas se a mulher um dia não está bem, ele se descontrola, né? Isso é fruto da não consciência da responsabilidade unilateral no mundo. Que a gente até fala sobre amor, que amor ele é unilateral por sua própria natureza. Então, a ideia da reciprocidade, ela é uma ideia demoníaca, né? Ou então, Natan, eu não sou cristão, não acredito nisso, né? Você entendeu o que eu falei sobre a esmola da igreja, né? Então, você não precisa ser cristão. Estuda o que é a esmola, o ato perfeitamente desinteressado, que aquilo ali vai dar um pipoco na sua cabeça. Vai falar assim, meu Deus, porque eu fez isso comigo, né? Pode falar. A gente começa a reparar, né? O tanto que, às vezes, a nossa intenção é boa, mas o nosso movimento humano por trás daquilo ali, ele não é tão bom assim, né? Você faz... Seja fazer para mostrar, eu sei que tem muitas nuances e, de verdade, em alguns casos, o bem que a pessoa faz é muito maior, né, do que essas coisas. Mas nós estamos aqui falando de uma avaliação sua, né? Não estou falando de uma avaliação dos outros, não estou falando se tem que divulgar ou não o que você faz de bom, de ruim. Isso é outro assunto. É uma avaliação pessoal. É aquela análise que você vai olhar para dentro de você e vai falar assim, como eu estou me relacionando com as pessoas? Qual é o nível de interesse que eu coloco nas coisas que eu faço? Porque isso, às vezes, gera uma frustração silenciosa. Como o Natan usou o exemplo do aniversário, né? É uma queixa muito frequente das mulheres, que os homens esquecem o aniversário. Ai, mas eu fiz tudo pra ele. Ai, mas eu fiz uma festa. Ai, mas eu dei o sapato que ele queria. Poxa, você deu... Pra quê, né? A sua intenção era agradá-lo com aquele presente ou era mostrar o jeito que ele tinha que fazer com você? Ou era dar a ele o roteiro do que você queria? Isso não é um ato desinteressado. Por mais que o ato seja bom, o fato dele ser um ato interessado te prejudica lá na frente. Porque, como eu falei, ele vai gerar essa frustração silenciosa que você vai alimentando dentro de você. Essas incoerências, essas confusões sobre as quais a gente está falando aqui, elas fermentam dentro da gente. Você não externaliza isso de uma vez. E esse é o grande problema, muitas vezes, né? Talvez se você conseguisse falar sempre, seria até menos prejudicial. Mas você vai acumulando essas confusões de sentimentos, essas coisas de que você não sabe o que você quer, você não sabe o que te move, você não sabe pelo que você está fazendo. Dentro do relacionamento, você não sabe o que você está esperando do outro. Você não sabe se você é capaz de se entregar sem reservas e sem esperar algo em troca. E aí, a gente vai, às vezes, também lutando contra isso. Né? Nós estamos falando sobre isso, você pode estar assistindo e falando assim, não, eu não sou assim, não. Imagina, eu sou desinteressado. E você vai sendo falso, né? Isso é outro problema muito grave das pessoas, a falsidade. Não é a falsidade para com o outro, é a sua falsidade na frente do espelho. Porque isso é muito difícil, né? Você tirar a sua máscara e olhar no espelho e falar assim, caraca, eu sou um filho da minha mãe querida, porque tal e tal coisa que eu fiz foi muito ruim, apesar de parecer muito boa. Né? Eu sempre falo, na nossa religião, como o Natan já falou, nós somos católicos, a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é a confissão. E que precede a confissão o exame de consciência, que não é para nenhuma religião, qualquer um pode fazer um exame de consciência. E eu vou além, todos devem fazer um exame de consciência, né? E não para saber se você está infringindo outra lei moral ou lei qualquer que seja. Um exame de consciência é para você se conhecer. E isso que a gente está falando aqui hoje é uma grande ferramenta para você fazer esse exame de consciência. Quais são as minhas intenções no meu relacionamento com o meu cônjuge? Pega um dia inteiro, pega um dia que vocês brigaram, pega a sua vida e começa a destrinchar, a entender os movimentos que estavam dentro de você. Os bons, nas atitudes boas e nas ruins. Eu dei o presente pro Natan. Ana Paula, querida, o que estava por trás naquela sua atitude? Você deu aquele presente para você receber um presente também na data posterior, no seu aniversário? Ou você realmente estava interessada no bem daquele ser humano? Porque às vezes você não consegue estar interessado de fato, mas se você começar a pensar sobre isso, você vai ver o tanto que sua vida vai mudando, né, amor? Se você pensar assim, eu quero estar interessada de verdade, eu vou me esforçar para que eu chegue nesse ponto de conseguir fazer as coisas livre de interesse, porque às vezes é um processo que não é assistindo esse podcast que você vai resolver o problema, mas assistindo esse podcast você vai começar. Você vai poder fazer o diagnóstico. Eu sempre falo, o primeiro passo para tratamento é o diagnóstico. Ninguém trata uma doença que não conhece. Essa é uma realidade. Para você tratar uma coisa, você precisa
ter o diagnóstico, escolher um tratamento e começar. Mas o primeiro passo é você estar de frente com a realidade. Isso aí que a Ana falou né, para mim, verdade nua e crua, né? E ainda falando sobre reciprocidade, né? Eu vejo o seguinte, tem problema eu fazer algo esperando algo em troca da Ana? Claro que não, né? Não tem problema. Desde que isso seja intencional e que seja parte clara e verdadeira daquilo que você comunica, né? É muito simples eu falar assim, amor, hoje eu quero... Vamos fazer um jantar. Hoje eu quero que a gente curta a noite de um modo diferente. Olha só, eu estou fazendo um jantar para ter um momento com a minha esposa, né? Então, você percebe que reciprocidade não é por si só um problema. O problema, ele acontece com a intenção humana ao fazer algo para o outro, né? Existem momentos que você vai fazer algo para si. E aí você assume isso, eu estou fazendo isso porque isso me faz melhor. Então eu peço para a Ana ou eu faço para ela porque isso me faz melhor. É algo que é um desejo meu satisfazer, né? Dentro daquela afirmação, a gente também falou o seguinte, poxa, a gente nunca deve deixar um relacionamento cair na rotina. E aí, meu amor, o que você acha sobre isso? Nossa. Nunca devo deixar um relacionamento cair na rotina. Eu amo rotina. O que é uma rotina, né? Tá até aqui no material que a gente preparou. Como eu vou falar que uma coisa é ruim ou boa se eu não a conheço, né? Tudo depende. Então, quando as pessoas falam assim, não deixem o relacionamento cair na rotina, o que a gente subentende? Que a rotina é algo ruim. Porque se eu tenho que evitar, é porque aquilo é ruim. Agora eu preciso te falar, se aquilo é ruim, você precisa arrumar e não evitar, né? Você não varre o lixo para debaixo do tapete na esperança de que aquele lixo vai evaporar dali. Ele vai se acumular. Então, se o seu dia a dia não é uma coisa gostosa de viver, se o seu dia a dia é uma coisa que te dá certo pânico, né? Tá tudo errado. Esse é um problema mais comum do que a gente imagina. Eu posto no meu Instagram vídeos de rotina. E todos os dias a gente recebe centenas de comentários, dentre os quais tem sempre uma pessoa falando, filmando, né, moleza, pras câmeras é tudo lindo. Quem é que acorda às 5h30 da manhã sorrindo? Dá pra ver por esses comentários que a noção que as pessoas têm, e não é uma noção filosófica, teórica, é uma noção de vida prática, né? A experiência que essas pessoas têm com rotina é uma experiência muito desagradável. É uma experiência de que rotina é sinônimo de tédio, de briga, de confusão, de desorganização, de gritaria, de falta de carinho, de falta de empatia. Esse cenário, apesar de ser comum, ele não é normal, né? Existe uma diferença comum porque todo mundo está fazendo, mas não significa que isso seja certo. A rotina é algo que a gente tem que dar atenção máxima. E o que eu vejo é que as pessoas dão atenção mínima quando dão. Por isso que vem essa grande frase célebre, né? Vamos sair da rotina. Você vai no terapeuta, está com problema de relacionamento. O que a gente faz? Mas vocês têm um momento só para vocês? Vocês viajam a dois? Vocês buscam sair da rotina? Para mim, esse é o pior conselho que pode ser dado para pessoa na face da Terra. E eu sei que esse conselho ele é dado a todo canto por aí. Por que não é bom você sair da rotina e sim você consertar a sua rotina? Porque quando você voltar dessa fuga, o que você vai achar? A rotina, de novo, ela não vai sumir. Então, não faz nenhum sentido que você queira resolver problemas que foram construídos na rotina saindo dela. Tem problema você viajar, você fazer um jantar? Claro que não. Mas tem problema você fazer isso com a finalidade de resolver um problema que está dentro das suas 24 horas diárias. E como que eu resolvo a rotina de um relacionamento? Amor, me diz aí uma estratégia rápido e fácil. Essa gata, como sempre, cirúrgica e maravilhosa, né? Como é que pode? Meu amor, você foi fantástica, como sempre, né? Mas assim, é isso, né? O que é rotina pra você, né? Rotina é acordar indisposto, querendo ficar dormindo. Rotina é fazer o café da manhã às pressas, sempre atrasado Se e fizer, de né? qualquer jeito, se fizer, né? Rotina é, na hora de se alimentar, parece que carregar 10 sacos de cimento nas costas, parece que escolher uma alimentação boa é carregar 10 sacos de cimento nas costas, de tão pesado que é, né? Rotina é olhar o mundo da maneira como você olha, que parece que tudo é ruim, tudo tá sempre errado, né? Rotina é chegar em casa e ver
os filhos ou a esposa reclamando e aquela zona, aquela bagunça, a rotina é isso. Aí, meu amigo, concordo com você. Só que um grande detalhe, sair dessa rotina dificilmente vai te fazer ter uma vida feliz mesmo, né? Ainda que você fale assim, viajamos para as Maldivas. Quem que vai estar lá nas Maldivas com você, né? Se for as pessoas da sua casa, você vai ver um monte de coisa que te incomoda o tempo inteiro e você vai, mesmo lá, você vai estar puto. Se você sair só com a sua esposa, também você vai ver um monte de coisinha que te incomoda, vai torcer o nariz, mas assim, pelo momento vai deixar relevar. Então depende muito do que é a rotina. Eu sou da corrente de que fala, eu tenho que viver em lua de mel todos os dias. Eu tenho que viver uma rotina que me traga felicidade do fio do cabelo até o dedinho. Dedinho do pé. Eu tô de tênis. Eu tenho que ver essa rotina. Então, para mim, a rotina, ela é justamente a base, né, da construção desse casamento incrível que a gente vive, né? E aí isso depende. Natan, mas rotina significa flores todo dia, gente? Qual mulher que quer receber flores todo dia? Às vezes a gente imagina coisas e não pensa na realidade sobre isso, né? Imagina só, você quer um marido que te dê flores todos os dias, que seja carinhoso. Aí seu marido chega lá de manhã, ele vai na floricultura, compra um buquê de rosas e coloca lá do lado e faz um bilhetinho para você. Aí na hora do café da manhã, ele te recebe com aqueles balões, né? Meu amor, bom dia! Vem aqui tomar esse café da manhã comigo e o ovo tá em formato de coração, né? Aí vocês vão sair para trabalhar e aí aquele marido seu fica entrando em contato com você várias vezes para falar que te ama e falar que as coisas, que ele quer você, que ele tá perto. Aí tá. Aí na hora do almoço, né, ele tá lá pontualmente te esperando para você chegar e aí até o arroz tá em formato de coração, né? Então, cara, que inferno é uma vida assim, né? Por isso que teve até aquela pergunta daquela seguidora, né? Ela falou assim, conheci uma pessoa, não lembro direito, mas que a pessoa é legal, tudo que sempre pedi a Deus, mas não consigo amar ele. Mas é porque os olhares estão no impossível, né? E esse impossível te faz infeliz, não tem como fazer, não tem como fugir. Se você quer algo impossível e que se você conseguisse, você não parou para pensar, agora que eu te falei, você parou para pensar. Se você conseguisse esse impossível, você ia ver que é um porre. É um porre, sabe por quê? Porque quando você olha para a sua vida e pensa nos momentos que você respirou e deu vontade de bater no peito, seja uma mulher ou seja um homem, sabe? Aquele momento que você falou assim, nossa, parece que eu tô confiante, sabe? Aquele momento que te deu consistência, que você chegou num ambiente, teve coragem de fazer algo que você não tinha feito ou conseguiu um resultado profissional diferente. Repara nesse movimento. Essa confiança que você ganhou, essa alegria interna de uma conquista, ela veio a partir de um esforço, né? E aquele esforço te faz olhar para trás e falar assim, nossa, olha que eu consegui, agora eu consigo. O que significa agora eu consigo? Significa que eu consigo chegar até aqui. Então, quando você para pensar no movimento de felicidade, ele tem a ver com o poder de conseguir algo, não com o algo que você alcançou. Natan, é diferente, não penso assim, você não precisa pensar igual a mim, isso é somente a realidade. Eu não estou dando a opção de você falar assim, não, eu tenho um contraponto. Não, cara, só olhar a realidade. Natan, mas eu vi tal estudo, mais uma vez eu volto, cuidado com os estudos que te levam para um lugar ruim. Aquilo que te traz felicidade não tem a ver com o algo em si, mas com o poder de chegar até lá. Então, ao chegar em casa e encontrar a minha mulher e ter o meu momento diário, ou desde de manhã, ou à tarde, ou na hora que eu atendo o telefone dela, ou na hora que nós conversamos, aquilo ali é o resultado de alguém que sabe construir esse caminho. E aí, ao saber construir esse caminho, a gente fica seguro e forte, sabendo que terão novos desafios pela frente, mas aquilo te dá segurança. E a segurança, ela vai te gerar essa felicidade interna, que é a felicidade do eu posso, eu tenho esse poder. Então, quando a gente fala de rotina, a gente está falando de construir uma rotina poderosa que demanda esforço, que é o que as pessoas olham nos seus vídeos de rotina, só que quando você constrói isso, a sua felicidade ela começa a ficar
Cara, incrível, inevitável quase. Porque você fala assim, meu Deus, a minha vida era assim e eu transformei ela num assado. E é importante também a gente entender que uma vida feliz, ela não é uma vida plástica, né? A gente não tá posando o tempo todo. A vida feliz é uma vida real. Porque às vezes pode passar pela cabeça das pessoas que a gente só consegue fazer as coisas pelas condições que a gente tem, porque eu tenho um marido legal, porque eu tenho uma esposa legal, porque eu tenho condição financeira. Não tem a ver com isso, né? É justamente nas adversidades que a gente se testa, que a gente consegue ver as nossas reações, que a gente consegue ver. E você quer um trem para ter adversidade, é um dia, né? Acontece de tudo, os dias não são perfeitos, não tá sempre tudo alinhado, você não tá... Nossa, dormi 8 horas de sono, nenhum bebê acordou à noite, então agora eu posso ser feliz. Não é isso. É a escolha de ser feliz e de tornar aquele ambiente agradável que você realiza todos os dias, independente das circunstâncias. Porque se a gente... Vou falar pra vocês, se eu fosse condicionar a minha felicidade, o meu bom humor a noites bem dormidas, a tudo dando certo... Teria uns 8 anos, né? Que eu não poderia ser feliz, porque a vida acontece, as crianças têm demandas, o Natan tem as questões dele de trabalho. Eu preciso me adaptar muitas vezes, né? A coisas que eu não estava planejando. Essas escolhas que a gente faz, elas são determinantes para o tipo de vida que a gente vai ter. E uma rotina feliz é isso, né? Eu estar determinada a escolher sempre a melhor opção para a minha família e para o ambiente que eu vivo. Não se aplica só à casa, a rotina também inclui trabalho. Quantas pessoas não vão pro trabalho de cara feia reclamando? Né? E aí chega lá, não faz nada, não trabalha bem, fica com aquela sensação de que não fez nada, e às vezes não fez nada de fato. E aí volta, chega, dá 6 horas, tem gente que tem uma síndrome, né? Um gelo no coração, um gelo no estômago, que fala assim, caracas, tá dando a hora de eu ir pra casa. Não sei se vocês têm isso, mas eu já ouvi muitos relatos de pessoas próximas falando assim, tá dando 6 horas, poxa vida, eu vou ter que ir pra casa. Será que não tem como a gente passar num lugar, né? Tomar uma cerveja, fazer alguma coisa? E esse sentimento, pra mim, é o pior que você pode ter. Você tá com medo de voltar pra sua casa. Você tá chateado porque você sabe que você vai chegar lá e vai ouvir reclamação. E você não sabe lidar. O problema não é a reclamação que você vai ouvir. O problema é você tá com medo da sua incompetência. Porque você sabe que você não vai saber lidar com aquela situação. Você sabe que você vai chegar lá e vai ser despejado um caminhão de problemas nas suas costas que você não dá conta de carregar porque você ainda tá fraco. E a solução para isso não é deixar de ir para casa. É pelo contrário, Perfeito. É ir para casa mais cedo e se fortalecer e se tornar a pessoa capaz de carregar esses problemas que vão ser despejados. Porque, mais uma vez, a gente estava falando agora de reciprocidade. Não vá na sintonia da reciprocidade. Se alguém despejou uma coisa em você, você está casado com essa pessoa, fortaleça-se para você conseguir carregar. E você conseguir carregar até aquela pessoa, se precisar, entendeu? Para você trazer essa pessoa para o movimento certo. Então, somos nós os responsáveis pela nossa vida. Não é o Natan que é responsável pela minha felicidade. É claro que o intuito do casal tem que ser fazer um ao outro feliz. Mas eu como Ana Paula, não posso jogar no Natan ou nas circunstâncias da minha família e do meu dia a responsabilidade pelo sorriso que vai estar no meu rosto. Isso é uma escolha minha. Gente, eu sempre vou ter escolha. Ou eu escolho estar feliz ou eu escolho estar triste. Ai, mas eu não consigo controlar. Busque formas de conseguir. Porque é possível. É o que eu sempre falo. Se uma pessoa consegue, isso está acessível para todo mundo. Em diferentes graus de dificuldade, é claro. Mas está acessível. Então, você pode sim... Mais uma vez, você não vai virar a Barbie, que vai estar com um sorriso congelado de salto alto e sorrindo. Não, você é um ser humano. E por ser um ser humano, você é dotado de inteligência. Então, bota essa inteligência para trabalhar ao seu favor. Entra numa coisa que a gente fala muito, incômodos voluntários, né? Para de fugir dos incômodos. Se você quer que a sua rotina se torne uma coisa agradável, não seja um bundão. Não seja uma pessoa que Aí sim, campeão. olha o banho gelado, né? Ai, eu prefiro ficar sem tomar banho do que tomar banho gelado. Vai ficar fedido ainda, né? Se não bastasse. Ela não ser bundão e fedido. Enfrenta esses... Bunda fedida. Minha bunda fedida. Enfrenta esses problemas. Eu prefiro deixar de tomar café do que tomar café sem açúcar. Porque você é um fresco ou uma fresca. Resolve isso na sua vida. São incômodos pequenininhos que não são nada. Não passam nem perto de um desafio de verdade. Não passa nem perto de você ter que cuidar de um cônjuge doente, de um filho doente no hospital. Não passa nem perto. E eu tô te falando, se você não treinar nessas coisas pequenas, quando as coisas grandes vierem, elas vão te esmagar, que não vai sobrar nada de você. Então, se você não quer ser esmagado, cuida da sua rotina nesse sentido. Fala assim, a partir de hoje, eu vou colocar um sorriso nessa minha cara
E acabou, e ninguém Aconteça vai o que estiver tirar. acontecendo. Não interessa que o mundo tá caindo, aqui vai ter um sorriso, meu marido vai encontrar minha melhor versão. O dia no trabalho foi horrível, vivi coisas horríveis. Problema meu, deixa isso da porta pra fora. Você pode até conversar sobre isso num momento diferente, com energia diferente, mas usa o momento que você tá na sua casa pra ser o melhor momento do seu dia. A hora que você reencontra as pessoas que você mais ama. Como que eu cuido da minha rotina, Ana? Cuida de você. Você quer que seus filhos tenham uma mãe mal-humorada, com cara de sei lá o quê, fedida, descabelada? Não é pra você estar parecendo uma atriz, uma modelo dentro da sua casa, não. Mas é pra você estar agradável aos olhos e aos sentidos das pessoas mais importantes da sua vida. Bate meu cotovelo. Então, Dor de assim, cotovelo. deu dor de cotovelo aqui. Então, assim, tem que cuidar sim. Cuidar da rotina tá nesses detalhes também. Não adianta ignorar e achar que é futilidade, porque não é. Tu vai no shopping, você se arruma. Se eu te chamar pra ir pro shopping, você fala assim, ai, peraí, que eu vou colocar uma rasteirinha mais bonitinha, um short e vou pentear o cabelo. Porra, você vai ver pessoas que você nunca viu na vida. E você tá se arrumando. E pro seu marido, pros seus filhos, você vai deixar que a sua rotina seja sempre te ver descabelada, mal-humorada, sem escovar o dente. Não! Como é que você quer ter uma rotina boa desse jeito? Tem que ter esforço, gente. Uma coisa é certa, tem que ter esforço. Sem esforço, você vai passar o resto da sua vida reclamando que você quer fugir da rotina. Quer ir pra Maldivas, quer ir pra Bahamas, quer ir pra não sei aonde, quer ir pra Fernando de Noronha. Não vai resolver nada, sabe? É triste ver esse movimento, né? De querer fugir. Quem vai resolver sua vida não vai ser o personagem que vai viver suas férias. É você, no dia a dia, do jeitinho que você faz todos os dias. Sobre essa questão do esforço, uma vez eu estava dando um treinamento lá na empresa e eu falei pro pessoal assim, né, que o que gera felicidade é justamente o esforço, é a dedicação. Eu fiz uma referência do seguinte, né, suponha que você esteja subindo o Monte Everest, né. Você fala assim, cara, é um desafio, eu quero subir o Monte Everest para falar que eu consigo. Aí você nesse Monte Everest sobe lá, você sobe por partes, né, eu não sei explicar aquilo que eu nunca subi. Aí você chega, se esforça, passa aquele frio difícil, aquela coisa complicadíssima. Aí daqui a pouco chega a noite, é a hora de parar. E aí na hora que você sobe naquele pico, você... nossa, você olha pra baixo e fala assim, meu Deus, chega a dar um arrepio. Eu tô arrepiando aqui também. Fala assim, meu, olha o que eu consegui fazer. Percebe? Né? Aí quando você fala assim, nossa, Nathan, então foi quando eu descansei que eu fiquei feliz. Não. De fato, a sensação de alegria e felicidade aconteceu no descanso, mas eu não tenho como falar que eu gosto da maçã ignorando e falar que eu não gosto da árvore da maçã, entende? O motivo daquela felicidade foi justamente o esforço, né? Aí você vai lá, dorme mal naquele frio, vai lá e começa a subir novamente o monte e vai parar de novo. Eu acho que para subir o Everest deve ser alguns dias, né? Uns 3 ou 4 dias, mas você vai lá e caminha o dia inteiro, aí daqui a pouco chega a hora de descansar e você olha para baixo e fala assim, meu Deus, olha o que eu consegui alcançar, né? Nesse momento, só para cortar, lembra, teve alguma ideia legal? Escreve tipo nos comentários e também se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações e curta o vídeo. Valeu! Se esse aqui não for meu blogueiro preferido, ninguém é. Maravilhoso, pelo amor de Deus. Se você não fez isso que ele mandou, faz agora, ele merece. Maravilhoso, amor. Amei. Aí o que acontece? Você tá lá subindo aquele pico, subindo aquele monte novamente. E você vai lá naquele esforço. E de novo, aí você chega naquele pico e olha pra baixo e fala assim, caraca! Onde que eu alcancei? Aquilo te gera uma euforia absurda. E você fala assim, porra! Aí para pra pensar. Quanto maior foi o caminho percorrido e maior o esforço, mais isso te gera felicidade, né? Eu não esqueço da Towner, que eu já falei uma vez aqui, né? O melhor carro que eu comprei não foi o carro zero que eu tirei na concessionária, sei lá, alguns anos atrás. O primeiro carro bom que eu tive, que foi um Honda Civic. Não foi esse carro. Foi uma Towner que custou R$16 mil. Que representou o começo de uma história de empreendedorismo que deu certo, porque no começo tinha dado errado. Pra quem não sabe o que é uma Towner, né? Tem muita mulher nos assistindo. É um caminhãozinho bem pequenininho. Towner furgão, depois pesquisem aí. Então o que acontece? Eu entrei naquele veículo e parece que eu vinha quicando, sabe? Uma coisa... Aí daqui, sabe? A felicidade ela tem a ver com isso. Então quando você decidir viver uma rotina muito boa, uma rotina de lua de mel. Quando eu falo lua de mel, eu tô falando de lua de mel com a sua própria história, com aquilo que está te acontecendo, com o sofrimento inevitável da sua própria vida, né? Quando você decide fazer isso aqui, isso vai te demandar um esforço. Mas, caracas, a cada passo que você andar,
e olhar pra trás, aquilo vai te emocionar, vai te falar assim, até me emociono também, eu acho legal. Mas assim, eu tô falando, cara, aquilo te emociona, porque você foi capaz de alcançar aquilo. Hoje você está colhendo frutos, você está melhorando a vida das pessoas ao seu redor. A gente vai falar daqui a pouco sobre amor, pessoal. Né? Eu falo assim, eu já pensa com você aqui, né? Me interrompe na sua cabeça aí. Deixa eu só fazer um complemento. É justamente o esforço que nos faz ter a percepção de felicidade. Porque pensando ainda na analogia do Monte Everest, se eu pegar um helicóptero e te colocar lá no pico, você vai reclamar, você vai falar assim, pelo amor de Deus que tá gelado. E se eu cair desse negócio aqui, você tá doido, eu não vou ficar aqui de jeito nenhum. Você não vai sentir nenhuma emoção verdadeira de estar lá em cima. Por quê? Você não entendeu, você não participou da jornada, você não viveu o processo, você não se desafiou, você não se tornou uma pessoa melhor, você não correu riscos que de fato ele tem. Mesma coisa na nossa vida. Mesma coisa é para transformar a sua rotina. Não adianta eu, Ana Paula ou o Natan chegar aí na sua casa e fazer um checklist, assim, ó, a partir de hoje você vai fazer isso para ter uma rotina feliz. Eu posso até te dar direcionamento, mas se você não for lá e implementar e colocar a sua cara, o seu jeito, o jeito da sua família na sua casa e se esforçar para encontrar uma forma de fazer isso ser agradável, não vai resolver. Entendeu? O esforço é justamente o que vai fazer a coisa ficar boa, né? Então, lá em casa, a gente foi, ao longo dos anos, se alinhando. O Natan, que cozinheiro maravilhoso, faz o café da manhã, eu troco as crianças, a gente foi encontrando a dança que deu certo, né? A nossa vida é uma dança, a gente se conheceu dançando e acho que isso ajudou, que a nossa vida, ela tem uma fluidez, uma harmonia, ela tem uma coisa que a gente construiu e que hoje a gente olha e dá tanto orgulho, né? De falar assim, poxa, olha como as crianças estão crescendo num ambiente saudável. Olha como essas crianças são felizes. Lá em casa é criança cantando, é criança dançando, é criança querendo conversar com a gente, entrando no meio do caminho, parecendo o trânsito da China na hora de conversar no café da manhã, porque todo mundo quer falar. Uma vez uma amiga perguntou assim, nossa, como é que você sabe tanto da vida das crianças, né? Eu falei, cara, porque a gente conversa muito, né? Seja no carro, indo e voltando da escola. O que é isso? Rotina. Tem na minha rotina conversar com os meus filhos todos os dias. Eu tô buscando eles na escola. E aí muita gente fala, por que você não contrata um transporte escolar, né? Até o Natan já deu essas ideias algumas vezes. Eu falei, eu não quero. Porque são nesses momentos pequeninos e preciosos que eu conheço mais meus filhos, que eu sei o que está acontecendo na vida deles, que eu tenho assunto para conversar com eles depois. Para falar assim, filho, e aquele seu amigo que faltou aquele dia? Ele já voltou? Ele estava doente? Ele tinha viajado? O que foi? É isso que a gente faz numa rotina. A gente se interessa genuinamente pelas pessoas que estão na nossa vida e a gente coloca os meios para que isso tudo aconteça da forma mais agradável, para que aquelas crianças gostem de estar em casa, que aquele marido, poxa, fique... O Natan ama trabalhar. Por ele morava lá na empresa. Mas... Com você, comigo e as crianças. Sei não. Mas a gente se esforça para que ele queira vir para casa também, para que ele sinta que esse momento é um momento feliz. E é claro, a vida adulta é escolher entre duas coisas boas. A vida adulta que presta, né? É escolher entre duas coisas boas. Ele ama trabalhar e ele ama a casa dele. Então, é natural a gente fazer esse movimento. Mas eu me esforço para... Quando ele chega em casa, quando eu tenho um dia ruim, eu não despejo assim, nossa, você não sabe o que aconteceu hoje, foi horrível, porque eu fiz isso, a criança não me obedeceu. Ele não ouve isso. Ele ouve tudo de bom, a gente se recebe com muito carinho e tudo. Mais pra frente, quando é o momento, a gente discute sobre os ajustes, mas nunca em tom de reclamação, né? Na nossa casa não existe esse clima, a gente não deixa nascer nem nas crianças. Se a gente vê um filho que começa a reclamar, o que você pode fazer para resolver? Reclamar vai resolver? Não vai. Então, o que a gente faz para resolver? Esses ajustes são o que faz uma rotina ser boa. Então, não tem que sair da rotina, não tem que fugir da rotina. Pelo contrário, tem que amar a rotina. A rotina tem que ser uma coisa... E não é amar por obrigação, é amar porque ela é boa mesmo, né? Então, você tem que subir o Everest, você fez fazer ela esse ser esforço. boa. Eu até julgo que é o contrário, né, amor? Na verdade, se você parar pra pensar, fala assim, cara, para o amor não acabar no relacionamento, não pode deixar cair na rotina. É o contrário, porque amor, você não ama quando você está fora da rotina. Estar fora da rotina não significa que é amor, né? O amor é justamente o dia a dia, é o que a gente fala. Morrer pelo outro é fácil. Tá numa situação difícil, alguém tá se afogando, você vai lá e mergulha pra salvar e morre. Aí isso é fácil fazer, né? Você nem conhece. Né? Tá num assalto ali, vai proteger seu filho e morre. Eu quero dizer, agora, você consegue viver pelo outro? Ou seja, o dia a dia, se entregar, se esforçar diariamente para isso acontecer? Então, esse é o ponto. Ou seja, não, absolutamente nada. Para o amor não acabar, não posso ter esse amor somente fora da rotina. Ao contrário, ele tem que estar presente na rotina.
E aí entra a ideia. E finalizando assim a ideia do que a Ana Paula falou. Alguém te coloca o helicóptero lá em cima. Aí daqui a pouco, suponha que esse helicóptero te deixou no meio do monte. O que você faz? Você morre. Por quê? Porque você não sabe chegar até lá, até o pico e nem sabe descer. É assim que acontece se alguém tivesse uma solução pronta para a sua vida. Você não saberia se comportar no meio dela, porque você não construiu a sua solução, a sua jornada. E nenhum ser humano é substituível, né? Nenhum é substituível. Por quê? Porque cada um é um. Cada ser humano é um universo a ser explorado. Augusto Cury falava sobre isso. Não quer dizer que eu sou adepto da psicologia de Augusto Cury, mas eu tô só querendo dizer para vocês que isso é uma coisa interessante que eu vi e falei, realmente cada ser humano é um universo a ser explorado, né? Quantas coisas tem na sua cabeça que não tem na cabeça de nenhum outro ser humano? Quantas associações, situações negativas, positivas, conhecimentos, emoções, isso é uma coisa, um DNA único, especificamente, né? Então, você precisa construir a sua jornada. E dentro da prateleira dos sentimentos, coloca pra gente, por favor, dentro da prateleira dos sentimentos, organizar esses pontos, né? Por exemplo, a gente fala aqui, ó, eu vou rabiscar aqui. A gente fala sobre amor, né? Natan, o que é o amor? Calma aí, não tá rabiscando. Coloca em tela cheia. É por isto. Calma aí, pessoal. Problemas técnicos. Não priemos cânico. Opa. Vamos lá, então o amor, quer dizer... Aqui eu tenho o amor como o primeiro ponto da prateleira. Por quê? O amor, ele sustenta, ele consegue sustentar a consistência. E ele traz um sentimento único possível humano, que ele é o mais bonito de todos. Natan, eu já vi várias coisas sobre amor. O que é o amor que você está falando? Eu estou falando que o amor, aqui, que eu quero dizer, ele é o melhor sentimento humano possível. Tá? Se você quiser dar outros nomes, como por exemplo, Natan, é amor ágape, é amor filos, ou então é amor de Aristóteles, é amor de Sócrates, eu ainda não sei falar muito sobre isso. O que eu posso te dizer aqui, qual que é o maior amor humano possível? O maior amor pelo outro possível, né? Dentro disso que nós falamos, a gente falou também sobre serviço? Falamos sobre serviço, algumas vezes aqui, né? Por quê? Porque dentro de um casamento... Na prateleira dos sentimentos desse casamento ou na prateleira das ações, eu tenho que servir o outro. Só que esse serviço ele tem que ser com reciprocidade esperada de você que está servindo. O problema é aí, né? Não tem problema eu receber de volta, mas se eu que estou servindo, estou esperando em troca essa reciprocidade para eu fazer continha, porque no resumo das contas, se eu dou para Ana Paula R$10 e ela me devolve R$10, nós dois ficamos zerados, ninguém ganhou nada, né? A mágica do relacionamento eu entrego para ela R$10, ela multiplica esses R$10, me entrega 15, aí eu multiplico os 15 e entrego 20, aí ela multiplica os 20 e me entrega 25. É isso quando a gente fala de serviço, né? Eu entrego sempre mais, 200%. Por quê? Porque isso vai multiplicando a qualidade de vida na sua família e o alinhamento entre vocês. Pô, Natan, tem admiração no relacionamento. Tem admiração? Poxa, pode ter. Mas me fala uma coisa, né? Como é que você admira, por exemplo, um filho que está drogado e está no mundo do crime? Como é que você admira? Entende? Não dá. Mas existe ali amor. Aí você vai me falar, mas o amor de filho é diferente do amor de cônjuge. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Guarda aí. Já aproveita, se inscreve no canal. Não esquece de inscrever o Tipou. Toda vez que você tiver uma ideia genial, uma sacada... E, o que eu falei? Inscrever no canal, comentar Tipou e deixar o joinha para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Aí a gente fala, dentro do relacionamento existe respeito? Pode existir. É bom que exista, né? É fundamental até que exista. Mas e se não existir? Será que acaba o amor? Né? Suponha, por exemplo, que o seu cônjuge te traia, tá? E você é uma pessoa que, nossa, você quer tanto bem daquela pessoa que você se compadece, você apoia, você entende, né? Veja bem, olha que interessante. Não existiu respeito, né, do lado de lá. Mas isso significa que o amor acabou? Entende? É outra coisa. Às vezes uma pessoa te trai. Aí ela olha e fala assim, caramba, cara, que merda que eu fiz. E existe isso de verdade, tá? Que fui por um momento de fraqueza específico, eu fiz uma merda.
fiz uma merda, não tenho que desculpar. Essa pessoa te respeitou? Não. Mas ela pode estar sendo verdadeira? Pode estar sendo verdadeira. Então, o respeito, ele não tem a ver com amor. Tem, por exemplo, homens ou mulheres que traem os seus cônjuges e passam a vida apoiando essas pessoas. E estão lá sempre dispostos para ajudar no que for. E se sentem arrependidos amargamente. Natan, é a maioria? Não sei dizer para você, mas eu estou te mostrando que o respeito ele não é um condicionante para o amor existir. Ao contrário, se o amor depende do respeito, não é o amor. Então, dentro dessa prateleira tem amizade. Meu amor, você pode... Vai me interrompendo, vai falando aí. Não, eu tô assistindo a aula, não me atrapalha não. Dentro do relacionamento tem amizade. Pode existir amizade? Pode. Poxa, mas o que é amizade? Já a gente vai falar, então não vou começar com isso, né? Natan, tem que existir confiança. Cara, pode existir confiança, mas tem que existir confiança pro amor não acabar, né? Veja bem, você tem, por exemplo, uma esposa que ela pega o seu cartão e compra coisas e não te fala o que é. Significa que você não a ama? Olha que interessante, né? Ou então, por exemplo, você contou uma mentira para sua esposa. Você, por exemplo, fez um investimento errado, deu problema no negócio e você não quis contar para sua esposa, não quis preocupá-la. Significa que você está sendo confiável? Não sei. Às vezes a mulher vai ver isso e vai falar assim, caramba, pô, você mentiu para mim. Essa economia eram as nossas economias. Eu não confio em você. Tudo bem, significa que não existe amor? Porque se isso significar, ferrou tudo. Tudo fica fácil para acabar com o amor. E aí não tem mais casamento e não tem esse sentimento genuíno, real. Natan, é preciso ter paciência num relacionamento? Poxa, é bom que tenha paciência, né? Mas e se não tiver? Significa que acabou o amor, né? E eu acho que também é importante a gente frisar que nós estamos falando de uma vida. A vida é feita de momentos, né? De situações pontuais. Então, não ter paciência com o cônjuge pode ser um momento. Vai lá. Não ter paciência com o cônjuge pode ser uma coisa daquele momento. Não ter confiança. A confiança foi quebrada naquele momento. Tô tentando ler aqui. A alegria, a amizade, a admiração, o respeito, enfim. A nossa vida ela é feita de situações. Então, pode ser que haja situações onde o outro vai faltar nesse sentimento que a gente acabou de mencionar. Mas isso não significa que, pela falta de um dos sentimentos, esse sentimento que a gente está denominando como amor, como o maior de todos os sentimentos, acabe também. O que a gente fala da prateleira é justamente uma organização para que você entenda a função de cada sentimento e, principalmente, o impacto de cada um desses sentimentos na sua relação. Como o Natan falou, se você perde a confiança, você perde o amor. Você precisa saber separar esses sentimentos para que um não esbarre no outro na hora de guardar nas prateleiras. É claro que nós somos seres humanos e a gente está o tempo todo com uma mistura muito doida de sentimentos. Como eu disse, a vida é feita de momentos. Então, a cada momento a gente vive uma coisa diferente. Mas qual que tem que ser a nossa meta? A nossa meta tem que ser catar o feijão, né? A nossa meta tem que ser saber olhar o que está na mesa e falar, não, ele quebrou a minha confiança nesse quesito, mas esses outros quesitos continuam. Muito obrigada, passar na frente da câmera. Continuam intactos. E aí a gente tem que saber fazer essa distinção. Tô falando, amor, que é igual catar feijão, né? Você tem que jogar lá e saber catar a pedra, tirar uma coisa, tirar outra, porque senão você joga tudo fora, ou senão você faz com as pedras. Então, essa distinção é importante pra gente saber como conduzir a nossa vida. Os sentimentos, eles estão coexistindo na nossa vida o tempo todo, mas principalmente quando a gente está diante de um problema, é fundamental que eu tenha esse olhar que me possibilite enxergar cada um como ele é. E que eu consiga rastrear o impacto de cada um deles na minha vida. Então, assim, eu sei que você quebrou a minha confiança. Isso não esbarrou em nenhuma das outras coisas. Ou se esbarrou diante de um problema, eu vou olhar assim, não, eu tô falando que eu perdi a admiração porque, na verdade, ele quebrou a minha confiança. Então, o que eu preciso? Colocar as vias de restaurar essa confiança. Ou, então, superar aquilo ali. Então, a grande parada é saber olhar para identificar onde está o problema a ser consertado. Senão, você joga uma coisa boa fora. Ou, senão, você conserta outra coisa, né? Vai fazer a cirurgia na perna que tá boa. Então, você precisa saber onde está o quebrado. Onde está o problema, né? A gente está falando aqui de uma ferramenta que você vai aplicar, especialmente quando você tem problemas no seu relacionamento, né? Essa análise que você vai fazer é, bom, em qual dessas caixinhas mora o problema mora a raiz do problema que a gente está vivendo? Se não, vira a louça, que vira a mãe, que vira o barrigudo, que vira o tênis, e aí ninguém sabe mais.
E aí, então, pessoal, vamos lá. Pode colocar pra gente, por favor. A gente falou também lá que pro amor não acabar, a gente precisa de confiança, amizade e admiração. Cara, o que é isso? Né? A gente fala, eu escrevi aí, por exemplo, a confiança, a crença na sinceridade, honestidade e lealdade de alguém, que representa, de certa maneira, a segurança. Isso é a confiança, né? Mas eu posso amar sem confiar? Claro que pode, até porque o amor é outra coisa, né? O amor não é você clicar, escrever tipo aí, clicar no sininho e se inscrever no canal. Isso é somente uma ação sua. É uma vontade sua de amizade, afeição recíproca entre duas pessoas, simpatia, estima, camaradagem. Entende? O que é então confiança? É outra coisa, né? A mesma coisa é a ideia da admiração. Sentimento de prazer, respeito ou surpresa causado por algo que considera belo, notável, grandioso ou superior. Então veja bem, eu admiro a Ana. Mas eu admiro tudo na Ana. Olha, acabei de receber uma mensagem, desculpa te interromper, mas acho que vai ser bem legal da gente falar, dá uma olhada. Ah, tá. Eu vou só matar aqui. Eu admiro tudo na Ana. Provavelmente, ao olhar a Ana, vai ter coisas que eu vou admirar muitão. Vai ter coisas que eu vou falar assim, cara, isso pode ser melhorado. Okay. Sabe? No caso dela, nada, na verdade, né? Mas é porque assim, Fale né? agora se você tem coragem, aqui diante das câmeras. Então, vamos supor, poxa, a confiança era algo que me fazia bem. Mas, cara, a gente admira confiança, não é muito um negócio que a gente admira. A gente normalmente admira o que o outro faz. Tipo assim, o outro é resistente, o outro é muito amoroso, o outro é muito resiliente, né? O outro é muito dedicado. Em geral, a gente trabalha com isso. Então, por exemplo, alguém quebrou a sua confiança. Significa que essa pessoa deixou de ser resistente? Deixou de ser persistente, deixou de ser otimista. Então, o que é que você admira, né? E não significa que não seja errado, tá, gente? Quebrar a confiança é ruim mesmo, tá errado, é igual traição. Não significa que a pessoa que traiu a outra tá certa. Significa que aquela pessoa pasmem, um ser humano que tem os seus erros. É o que eu falei bati bastante nessa tecla no nosso podcast passado. Se você não viu, tá na aba ao vivo aqui do nosso canal. Nós não podemos nos colocar na condição de perfeitos e irretocáveis. Como se a gente estivesse num patamar superior do qual a gente olhasse para o outro e falasse assim, com essa gente eu não me misturo porque essa pessoa erra e eu não erro. Não é assim que a vida funciona, não é assim que a banda toca. Aí vem o que eu falei lá no começo. Se olha no espelho e encare de frente as suas misérias. Isso vai te ajudar a ter muito mais caridade no trato com os outros. Agora, se você resolver ser um falso, que acha que você é bonzão em tudo, que você não erra, aí você vai sempre olhar para as pessoas com esse viés. Ai, fulano errou. Não vou perdoar. Como se a gente tivesse, né, com essa bola toda de perdoar, de fato, as pessoas. Mas esse movimento vai muito sobre essa análise sincera. Então, a questão da confiança, a questão da admiração, elas precisam ser entendidas nesse contexto. Eu estou falando de um ser humano, que por vezes vai me decepcionar. E o que é a decepção? A expectativa. Você tem que também entender quais são as expectativas que você está colocando nessa pessoa. Muitas vezes o diálogo de vocês não está bom, a comunicação não está boa, e você espera dela coisas que ela não sabe que ela deveria estar te entregando. Você quer ser surpreendido o tempo todo. Você quer que a pessoa faça um esforço para te entregar algo que nunca passou pela cabeça dela que você queria. Então, tem muitos alinhamentos a serem feitos, mas principalmente, entenda que o outro erra também. Não tô falando que você tem que passar pano pros erros dos outros e ficar sempre aceitando. Mas que o seu movimento seja de melhorar, de ajudar aquele ser humano. Não de condenar, não de... Ai, agora que eu não confio mais em você, eu não te amo mais. Ai, agora que o relacionamento acabou porque eu perdi a admiração. Peraí. Seu movimento genuíno é de consertar e de ajudar, porque o seu papel é esse. Se o seu movimento não tá alinhado ao seu papel, tem uma coisa muito errada aí. E aí a chance de dar certo é zero. Amor, essa pergunta que você recebeu aí agora, me dá aqui, por favor. Pessoal, isso aqui não dá pra gente falar hoje. Só dá pra fazer um pequeno comentário de 2 minutos, porque senão a gente não consegue. Então, me desculpe, senhorita, que eu não vou falar o nome por uma questão óbvia. Pelo amor de Deus, quase morri agora. Eu falo, pelo amor de Deus. A gente não vai poder responder isso hoje, que isso aqui é um podcast de 2 horas, praticamente para tratar sobre isso. São muitos assuntos. Mas essa moça descobriu 2 traições do marido recentemente, né? Pelo jeito, ela não tinha descoberto nenhuma outra. Não sei quanto tempo de casada tem. E tá falando que tá sendo muito difícil. Ela fala que ela está com medo, muito medo entre amor / perdão e a racionalidade, medo de acontecer de novo, insegurança e falta de confiança. Caramba, né? Que triste, imagino, porque quando a gente fala que a gente aceita, eu falo assim, você perdoaria a traição? Sim, eu perdoaria, mas esses sentimentos todos estariam presentes em mim,
tá? Provavelmente não a confusão, não saber o que fazer, né? Mas o sentimento de insegurança, o sentimento de medo, isso com certeza estaria presente em mim. Talvez de uma forma mais madura e tratado de outro modo, porque é isso que é o treino, tá? Nós somos seres humanos. E a gente fala sobre... A verdade é que o amor é muito difícil. Poxa, ela tem razão. Esses são os momentos onde o amor é colocado em prova. Assiste, fica com a gente. Você já vai ver um pouco mais sobre amor. A gente gosta... ela falou, uma vez eu ouvi uma frase, né? A gente gosta porque, mas a gente ama apesar de. Isso aqui é uma daquelas frases que a gente pode colocar na incoerência, tá? Porque não tem nada a ver. Isso polui a nossa mente. Enfim... Não vamos poder falar sobre isso, né? Agora não dá. Mas é interessante ver que, nesse caso, é a aplicabilidade de uma das coisas que a gente falou. Os sentimentos, eles coexistem, né? A grande parada é utilizar essa ferramenta da prateleira dos sentimentos para você identificar cada coisa. Significa que, ao identificar, ela não vai ver uma falta de confiança junto com uma falta de admiração? Não significa, mas pelo menos ela vai dar nome aos bois e vai saber por qual caminho começa a tratar isso daqui. Como que eu vou fazer para restaurar a confiança? Como que eu vou fazer para restaurar a admiração? Será que tem outros pontos do meu cônjuge que eu posso focar para que eu consiga lembrar que eu admiro sim, apesar desses erros? É fácil? Não, faz com a mão nas costas? Claro que não. Mas a gente está falando aqui de uma pessoa que, pelo que ela falou, ela quer lutar pelo relacionamento dela, né? Ela está desabafando e está pedindo conselhos com o intuito de restaurar. E o caminho da restauração passa primeiro por esse momento de identificação, né? De separação das coisas que eu estou sentindo, para que eu consiga encontrar uma luz no fim do túnel, nesse caso. Uma coisa eu falei pra vocês uma vez, que eu acho que foi no podcast passado ou no outro, que eu perdoaria a traição, e o que o Nathan faria logo em seguida? Provavelmente 1 ou 2 anos de castidade até organizar a minha cabeça, né? Diante de uma situação dessa. Hoje eu vi uma história muito legal, assim, é só uma analogia boba, mas eu achei legal. Do burro, do prisioneiro e do rei. De modo que o prisioneiro iria ser executado, né? Aí o rei chegou para falar com ele, o senhor vai ser executado hoje, e ele falou pro rei, eu entendo, respeito, entendo que mereço essa pena, entretanto eu tenho uma habilidade especial que o senhor ainda não conhece, eu consigo fazer burros falarem. Aí o rei falou assim, como assim? Ele falou, eu consigo fazer um burro falar igual gente, em no máximo 1 ano. Aí o rei falou para ele assim, eu vou te poupar da execução, e se o senhor fizer meu burro falar em 1 ano, eu te solto. Porém, se ele não falar nenhuma única palavra, o senhor vai morrer lentamente. Aí ele desceu para a cela e um prisioneiro falou assim, cara, você tá maluco, você vai morrer lentamente, você vai sofrer muito mais. Aí esse prisioneiro falou assim, cara, em 1 ano eu posso morrer, o burro pode morrer, o rei pode morrer. Eu preciso ganhar tempo. E aqui é o caso para você. Agora você tem que ganhar tempo. Tenha paciência com a coisa, que não vai ser nem um pouco fácil, ninguém tá achando que tome cuidado com os conteúdos que você vai ouvir. Procure minimamente ser agradável e vamos ver se a gente consegue falar sobre isso em breve, mais detalhadamente, tá bom? E aí a gente tem, então, o que é o amor. Coloca pra gente, por favor, né? O que é o amor, se você pudesse definir o que é o amor? Ou melhor, o que é o sentimento mais bonito humano? Né? Porque às vezes a gente fala de amor, as pessoas estão pensando em um monte de coisa. Mas então, o que é o sentimento mais bonito humano? Né? Eu nunca encontrei nada tão bem escrito e simples, que é o desejo da eternidade do ser amado. Né? É quando eu olho para Ana Paula e falo assim, meu Deus, o meu desejo é que essa pessoa vá para o céu. O meu desejo é na salvação da alma desse ser humano. Né? Meu desejo é de evitar ao máximo o sofrimento dela, né? O meu desejo é que ela não vá, é que ela fique. Mas não estou falando dela fique comigo, mas que ela esteja bem, que ela fique bem, que ela esteja aqui e que ela vá à eternidade, né? Que ela esteja no melhor lugar. Então, esse amor, tá? Se entendido, ele se torna base para qualquer tipo de relacionamento. Desde o relacionamento de amizade, o relacionamento com os filhos e especialmente o relacionamento com o cônjuge, porque ele, né, como você já apontou várias vezes de forma muito cirúrgica e certeira, é uma decisão, né? Então não existem muitas obrigações, a não ser a obrigação patrimonial e de princípio, uma obrigação moral.
E esses princípios morais e religiosos, eles são facilmente quebráveis, né? Já uma obrigação real como de um filho, você não tem como quebrar, você é responsabilizado de uma forma muito mais dura pela justiça, enfim, pelo país. Então, se eu olho para o outro e falo, eu quero que esse ser vá para o céu, e daí a importância, né, da crença no mistério divino. Porque se eu não tiver a crença nessa eternidade, eu não consigo enxergar essa eternidade. E é mais difícil sentir esse amor, né? E essa crença na eternidade, essa vontade de que o ser exista na eternidade, e claro, né, existe na eternidade, toda alma vai, mas a gente quer que ela exista na eternidade num lugar bom. Isso é necessariamente resultado do que acontece nesta vida. Não é que é mas é porque é religioso e tá pensando na vida depois da morte. Meu amigo, a coisa é determinada aqui e agora. Então, se eu tenho coragem de olhar e falar assim, eu quero a eternidade do Natan. Quero que a alma do Natan, depois da morte, ela vá para um lugar bom. Eu preciso me esforçar para que esse jovem faça as coisas certas nessa vida. E muitas vezes, essas coisas certas que eu preciso consertar nele vão exigir que eu passe por cima do meu ego. Vão exigir que eu passe por cima da minha vergonha. Vão exigir que eu não o abandone no momento onde todo mundo me fala, você tem todo o direito de abandonar ele. Mas eu não tenho, porque eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso ver ele na lama e falar assim, você quis ir, agora você fica aí. Eu te avisei, eu falei que você não ia dar certo você fazer isso. Eu não posso, né? E aí a gente entra naquela frase fundamental. Mas filho é pra sempre. Marido, não. E por que essa frase ficou tão comum, né? A gente entra muito naquilo que eu já falei 1 zilhão de vezes, a povoação do imaginário. Uma vez eu escrevi um texto, eu até vou resgatar, amor, pra ver se eu consigo compartilhar com as pessoas, que falava da evolução dos sentimentos, dos relacionamentos com base nos fatores externos, né? Então, antes, as famílias eram formadas lá nas suas fazendinhas, sem acesso à rádio, sem acesso à TV, sem acesso a nada. Você tinha a sua família, que tinha seus defeitos, com certeza, ninguém aqui tá falando que era perfeito, mas eles tinham uma união diferente, porque a mente deles não era povoada, o imaginário dessas pessoas não era povoado com coisas externas. Daí foi entrando a tecnologia, veio o rádio. O que passava no rádio? As novelas contando casos de relacionamentos, né, marido e mulher e não sei o quê. E daqui a pouco as coisas foram evoluindo. E aí começou a falar dos casos de adultério, né? O cara era casado com uma moça, mas ele se apaixonou por outra. E isso tudo com uma roupagem de amor. Ele era casado com a fulana, que era uma megera. E ele encontrou o amor verdadeiro. Porra, e a responsabilidade daquele cara? Com o compromisso que ele assumiu? O amor proibido ficava bonito, né? O amor proibido, ele foi colocado num pedestal. E todos nós, inclusive eu e você, que todo mundo está assistindo, nós fomos crescendo com esse imaginário. A gente chorou em novela? Com certeza. Você ficou feliz, uai. Você ficou feliz. Quer ver 2 coisas que você ficou feliz? Você ficou feliz quando o Amor Proibido deu certo. Você ficou feliz quando o La Casa de Papel, os bandidos conseguiram se salvar. Sensacional. Você foi lá e aplaudiu. Eu também. Vou mentir? Eu fiquei assistindo assim, ó. Aí vou dar um spoiler, né? Acho que não tem mais spoiler. A Tóquio morreu, não foi? Alguém morreu. E aí você quer chorar. Porque assim, a polícia matou o bandido. Aí você fica triste. Não pelo ser humano que morreu, porque realmente é de se entristecer qualquer alma que morre. Ainda mais se é uma alma que tá fazendo mal, porque você sabe o destino dela. Imagina o destino dela, né? A gente nunca sabe. Mas você fica triste porque você tava torcendo pelo bandido. Você tava torcendo pela amante. A gente fica fã no Netflix das séries que tem a amante lá. E você fala assim, mas é um amor tão lindo dos dois, né? Eles são almas gêmeas que estão separados pelas circunstâncias. Tão nada. Isso vai povoando o seu imaginário. E aí, nessa brincadeira, o que acontece? Você começa a se ver com a possibilidade de não estar com seu marido. Começou a ser uma opção. Diante não necessariamente das falhas, mas diante do ciclo que se encerra, diante do cansei, diante do quero viver a minha vida, você se vê na possibilidade de se separar. Por que lá atrás, né, quando a igreja fez todo esse movimento de matrimônio, de tudo, falava-se da união das carnes e da indissolubilidade? Porque sim, há uma indissolubilidade, né? Não é opcional, assim... Agora eu não quero mais. Aí muitas pessoas falam, mas e a nulidade? Gente, a nulidade, não sou especialista em direito eclesiástico, mas a nulidade, ela diz que o matrimônio nunca existiu.
o matrimônio e o que foi a seguir nunca existiu. Por quê? Porque no ato de contrair esse matrimônio, você não atendia requisitos específicos. Traição pode causar nulidade matrimonial? Pode. Porque se você comprovar que a pessoa não se casou com a intenção da doação verdadeira, se desde antes do casamento até depois ela nutria essa vontade de não ter a exclusividade, que é o amor é necessário, você consegue comprovar e conseguir a nulidade matrimonial. Mas o que eu vejo são as pessoas querendo anular pelo erro futuro do outro. Naquele momento, vocês se casaram, estava tudo certo, preenchiam todos os requisitos. Passaram-se os anos, aquela pessoa teve um desvio ali e cometeu um erro. Você quer anular tudo que vocês viveram, todo o compromisso que vocês tiveram por causa daquele erro lá da frente. Então, não. O amor de cônjuge, ele é um amor voluntário que você escolheu de livre vontade. Você escolheu unir sua carne à carne daquela pessoa. Agora você aguenta. É mais ou menos isso. Então, assim, essa é a nossa ideia de colocar o amor de filho, a gente conseguir enxergar o amor de filho com muita facilidade como um amor incondicional. E olhar para o amor conjugal que você escolheu, que foi voluntário, que ninguém te obrigou, você não tem nenhuma responsabilidade automática com aquilo ali. E falar que esse de cá pode ser descartável, não faz nenhum sentido. Né? Existe ali, a gente vai falar, né? O senso de responsabilidade que a gente tem com os filhos. Mas na prática, na vida real, os seus filhos vão embora. Claro que você não vai deixar de ser mãe deles, mas eles vão embora da sua casa já já. Você vai cuidar deles ali por um momento da vida, vai formá-los, depois eles vão embora, te visitar no fim de semana. E tá certo isso, não é pra ser diferente. Quem é que foi feito pra estar do seu lado até o seu último dia de vida? É o seu cônjuge. Então, como é que você vai colocar esse amor acima desse? Não tô falando que você tem que amar mais um do que o outro, mas você tem que entender que o amor é um só. Né? Acho que é esse o ponto que a gente vai chegar. O amor é um só. O amor é isso aqui, ó. O desejo da eternidade do ser amado. Eu quero que meu filho, que os meus filhos, cada um dos 4 aqui, e dos que vierem, quero que eles alcancem ao céu. E eu vou colocar toda a minha vida nessa missão. Mas da mesma forma, eu quero que o Natan chegue ao céu. O Natan é um adulto, o Natan tem as responsabilidades sobre as decisões dele, mas no que tiver ao meu alcance, e eu vou sempre trabalhando para que mais coisas estejam ao meu alcance, eu vou colaborar. É o que eu falei pra vocês outro dia, ele tava precisando ir na confissão. Eu lá quero saber o que ele fez, não quero. Eu quero arrumar um horário com o padre. Falei, pera aí que eu vou dar um jeito. Por quê? Eu tenho benefício com isso? Não. O benefício é ver o bem dele. Eu não quero que ele faça por mim em troca. Eu não fiz isso esperando que quando eu precisar, eu conte com ele também. Isso aqui não é uma negociação. Eu fiz isso porque eu quero que Deus o livre, se ele morre naquele dia seguinte, ele tem uma chance de ir pro céu. Eu quero que ele esteja nesse caminho. Então, esse desejo pela eternidade da pessoa que a gente ama, ele precisa ser um movimento que desconsidera todo o resto. E, às vezes, isso é muito difícil, né, amor? É muito difícil, como ser humano, a gente conseguir separar, a gente conseguir colocar isso. E quando a gente fala do amor de filho, as pessoas têm mais facilidade de ver. Mas não significa que seja automático também. Porque o que tem de mãe que abandona o seu filho, seja abandonar de abandonar mesmo, de deixar no saco de lixo por vários motivos, seja abandonar de mandar um parente cuidar, seja abandonar para colocar uma funcionária, uma babá, e você nem saber da rotina do seu filho, seja abandonar de colocar ele na frente da televisão, não porque você tem que trabalhar, mas porque você tá cansado, que você não quer cuidar de criança, que você não quer ouvir gritos, que você não quer sua casa, que você preza tanto pela organização da sua casa, que você não quer sua casa bagunçada. Isso não é amar. Você não está se esforçando pelo bem daquela alma. Você não está se esforçando para que ela colha virtudes no futuro. Então, tudo isso, nada disso é automático. O amor é uma decisão e ela envolve esforço. Para eu ter fidelidade, que é manter esse amor ao longo do tempo, eu preciso de esforço. Não adianta a gente colocar as coisas como diferentes. Então, tanto o amor fraterno, o amor maternal, paternal, sei lá como é que chama, para o filho, quanto o amor pro cônjuge, eles são esse mesmo desejo de que aquelas pessoas alcancem a eternidade. E que para isso você não vai medir esforços. Eu sei que às vezes no imaginário que a gente tem, é muito mais fácil eu superar um erro do meu filho. Como a gente falou, se um filho seu tá no mundo das drogas, você não vai ter confiança, ele vai roubar suas coisas, isso acontece muito. Ele vai roubar sua televisão, seu dinheiro, sua bolsa. E você vai continuar lutando por ele, sem desistir. E aí, se o seu cônjuge faz uma coisa muito menos grave do que essa, você quer desistir, uai. Não dá. Ou é uma coisa, ou é ou não é. É isso aí. Cara, olha pra mim aqui agora, ó. Eu tenho uma discussão com a Ana Paula já faz muito tempo, desde quando a gente conheceu.
Eu não sei de que planeta ela veio. Então Olha, a escreve moça pra falou mim que desse não quer comentário. rasgação de seda, pelo amor de Deus. Teve uma moça, me perdoe, viu? Eu não sei quem foi que comentou e falou assim, muito bom conteúdo, mas não, essa rasgação de Deixa eu seda. descobrir aqui o negócio. Escreve pra mim de onde, qual planeta ela veio. Que perfeição. Ave Maria. Fala, menina, habla. Então, assim, ó, a Ana Paula falou tudo, sensacional essa questão, e é isso mesmo, o desejo de eternidade do ser amado. Natan, então o que diferencia o amor, olha só, o amor do cônjuge para o amor do filho? O que diferencia? Coloca lá pra gente, por favor. É que, vamos lá, eu vou apagar aqui agora pra gente fazer uma brincadeira e um exercício, tá? E vocês vão entender aqui um pouco disso aqui. Vamos lá. Por um cônjuge, certo? Eu tenho amor? Tenho amor? Sim. Por um filho? Também tenho amor. Sim, não é pra responder não. Por um cônjuge, eu devo servir? Sim, né? Devo servir meu cônjuge, né? E o filho, eu também devo servir? Faz um check? Calma aí, deixa eu fazer aqui. parecendo que não tem que ter amor. Ah, tá. Então, beleza, vamos lá. Então, devo ter amor? Devo. Devo servir? Devo. Por um cônjuge, eu devo ter admiração? É legal se eu tiver. Mas preciso ter admiração? Não necessariamente. Por um filho, devo ter admiração? Depende. Muito menos, né? Se ele é um seu filho, a tendência é que você só vá ter admiração por ele depois que ele tiver mais velho, que ele for adulto. Se você tiver admiração por um bebê, aí tem um outro problema aí. Que sua cabeça está poluída erradamente. A gente não tem que admirar um bebê. Assim como um bebê não pode te amar, porque amor é um sentimento sofisticado, como você está vendo, né? Um bebê, uma criança de 10 anos não ama um pai. Ele não sabe nem o que é amor. Você aprende a amar, quem sabe, amando seus pais, mas provavelmente na vida adulta. Ou se for um adolescente muito bem desenvolvido, né? Mas é muito mais fácil você ter admiração por um cônjuge do que por um filho. O filho só depois que ele for mais velho. No casamento tem que ter respeito? Pô, tem que ter respeito, né? É legal. Se não tiver, vai anular o amor? Não. Na relação com o filho, tem que ter respeito? Tem. Se não tiver, vai anular o amor? Provavelmente também não. Agora, no casamento tem que ter amizade? Não, não precisa. E na relação de filho, precisa ter amizade? Não, não precisa, nem deve, né? A relação de amizade. Beleza. Vamos pegar aqui, por exemplo. Mas no casamento, eu vou trazer aqui para baixo. Tem que ter desejo sexual? Tem. E no casamento, e na relação de filhos, tem que ter desejo sexual? Não, não tem desejo sexual. Certo? No casamento, você tem que ter compromisso? Tem, mas os compromissos do casamento são uns. Então, dentro dessa caixinha, eu tenho que ter compromisso? Tenho, mas são compromissos diferentes, completamente diferentes. Entende? Vamos pensar o seguinte. No casamento, eu tenho que ter confiança? Legal que eu tenha confiança. E na relação de filhos, qual que é o tipo de confiança ali? É outro tipo de confiança. Na verdade, você vai muito mais desconfiar. A entrega é menor, então aqui é diferente. Quando você para ver, na prateleira dos sentimentos, os sentimentos eles são diferentes para cada tipo de relacionamento. O seu relacionamento com o seu filho é um relacionamento, por exemplo, de obrigação. Vamos aqui para a caixinha aqui de baixo. De obrigação legal. É uma obrigação legal com a responsabilidade da criação daquele ser humano. Você é obrigado a alimentá-lo, inclusive. Se você não alimentar uma criança, ela morre. Isso não acontece com o seu cônjuge. Entende? Natan, para eu estar casado, é importante que eu tenha fé? É importante que eu tenha fé. Posso não ter para manter esse amor? Provavelmente não. Se você não crê na eternidade ou em algo superior, vai ser difícil você conseguir tocar nesse sentimento humano possível maior, que é isso que a gente está falando. E só para fazer um acréscimo na parte de obrigação, muitas vezes o motivo pelo qual a gente trata o amor com os nossos filhos de uma forma diferente do que a gente tem pelos nossos cônjuges é justamente por isso aqui, ó, obrigação. E justamente também porque você no relacionamento com seu filho não tá esperando a bendita da reciprocidade. Perfeito. Você tem um bebezinho recém-nascido, você vai lá, tem seu neném, chega em casa, ele quer o quê? Mamar, aí ele faz cocô, ele precisa ser trocado, aí ele arrota, aí ele chora, ele não fala, nem o eu te amo, que já a gente sabe que o eu te amo de uma criança não é um amor, né? Porque ela não sabe o que é aquilo, é só uma repetição. Mas um recém-nascido, nem isso ele sabe fazer. Ele sabe chorar, ele sabe não te explicar o que é que ele tá querendo, ele exige de você
noites acordada, dor na coluna que você passa carregando ele no colo no dia de cólica, ele só te exige e você não está esperando reciprocidade. E digo mais, para esse amor com seu filho ser um amor sólido e saudável, você nunca pode esperar do seu filho a reciprocidade. O que a gente mais vê também são mães que falam assim: ai, mas eu fiz tudo por você e você fez isso comigo, eu fiz tudo por você e agora você quer sair de casa. Isso é um inferno, isso é horrível, isso não é devido. Isso não é um amor de mãe. Seu filho não te deve nada. Seu filho não te deve nada. Tudo que a gente faz para um filho é daqui para fora. É assim que tem que ser. E aí, quando ele é pequenininho, é muito mais fácil de você ver essa realidade. Porque você tá ali se doando 100% para alguém que não consegue te dar nada. Ai, mas ele me olha... Ele não tá nem te enxergando. Entendeu? Muito novinho, ele malemar te enxerga. Então, as diferenças que a gente enxerga entre relacionamento mãe e filho e relacionamento marido e mulher, elas estão muito mais atreladas a essas obrigações do que ao sentimento amor de fato. Então, é importante jogar luz sobre isso para que você... Uma pessoa me escreveu, eu até esqueci de falar, mas ela falou assim: essa é a coisa que eu mais tenho dificuldade de absorver. Não consigo entender como o amor de cônjuge vem antes do amor de filho. Ela escreveu essa expressão. Como que ele vem antes? Ele vem antes porque primeiro ele existiu. Ele é anterior ao filho. O relacionamento de marido e mulher foi o meio pelo qual aquele filho chegou. Então, muitas vezes a gente confunde tudo. A pergunta dela já trouxe a resposta. Como que eu vou amar? Como que vem antes? Porque ele veio antes. Começa por aí. Sem os pais, não tinha o filho. Sem você, eu e o Natan, não tinha essas maravilhosidades que são os nossos 4 filhos. Sem nós dois não tinha isso. Então, como que eu não vou cuidar? E cuidar do relacionamento entre marido e mulher é cuidar do seu amor pelos seus filhos também. Pergunta para um filho que cresceu e com pais separados. Pergunta. Eu tenho vários relatos sobre isso. Uma moça, inclusive, me falou sobre nulidade. A mãe dela conseguiu a nulidade matrimonial e ela disse que se sentiu completamente perdida e precisou de anos de terapia para entender que ela não era indesejada. Porque ela falou assim: poxa, minha mãe apagou uma história. E não era caso de violência, não era nada disso. Eram outras questões. Ela falou assim: minha mãe apagou toda uma história e eu me senti apagada também. Então, quando a gente fala do relacionamento marido e mulher, ele respinga nos nossos... coisa, hein? Forte, né? Ele respinga nos nossos filhos. Então, cuidar do relacionamento do cônjuge, com seu cônjuge, não é negligenciar o seu filho, é se importar com eles. Isso, às vezes, está faltando na racionalidade, na compreensão da pessoa. Cuidar do relacionamento seu e do seu marido, ou seu e da sua esposa, é cuidar do seu relacionamento com seus filhos. É fazer para eles um terreno fértil, onde eles vão poder crescer. Então, não tenha medo, né? Às vezes a gente fala assim: ai, mas como é que eu vou falar que eu amo mais? E não é nenhuma questão de amo mais, né? A gente tá falando aqui do amor como uma coisa só. Mas você ame os dois em pé de igualdade, não porque os dois têm a mesma importância, ou não porque os dois precisam de você da mesma forma, mas porque o sentimento é único. E ele é unilateral. Acho que a gente tem que falar mais sobre isso, né? Vai. É que é interessante demais o que a Ana Paula tá falando. E o que acontece? Ah, até esqueci que agora que eu ia falar. Pode seguir. Calma aí, meu. Sigo. Pode seguir aí, que eu esqueci que eu ia falar. Tá, então, uma coisa que a gente conversou muito quando a gente estava escrevendo essa pauta era sobre a importância de reforçar que o amor, ele é unilateral. Tal qual todos os outros sentimentos. Por que ele é unilateral? Porque eu não posso esperar que o outro me ame para eu amá-lo, senão a gente cai na bendita reciprocidade. E ele é um movimento de decisão e de desejo seu. Então, como que eu falo pro Natan que eu o amo? Daqui a pouco eu paro de amar. Para eu parar de amar é uma decisão também. Não tem essa, gente. Infelizmente, eu sinto destruir os contos de fadas, talvez, que vocês tenham feito na vida de vocês. Mas o amor, ele é uma decisão. Eu decido amar, né? E aí, quando eu vivo uma vida inteira com a pessoa, tive filhos, tive uma vida feliz, e lá no final eu falo: ah, agora eu não te amo mais. Ué, então eu nunca te amei. Porque se eu quero a eternidade da sua alma, do ser amado, como é que eu paro de querer? Agora você pode ir pro inferno, tá tudo bem? Agora eu não me importo mais com a sua alma? Não existe isso. O amor é uma decisão, não é um sentimento. Ele é serviço, ele é atitude, ele é esforço, ele é disposição interna em entregar pro outro coisas que vão fazer bem para ele. Só porque eu lembrei da questão aqui. O que é interessante, por exemplo, você vê as pessoas confundirem. Falar, o amor de filho é maior do que o amor de cônjuge. Mas veja bem, como é que é o movimento de um filho, né? Você cresce a barriguinha lá, né? Aquilo ali te gera um esforço danado. Você suporta questões que você não queria estar suportando. É desconfortável muitas vezes, é complicado, vai ter vômito, vai ter o parto. Aquilo ali é muito doloroso.
olha o quanto você se entregou para que aquela vida nascesse. Aí aquela vida vem ao mundo, aí você acorda madrugadas, você se esforça tanto, tudo é tão difícil para aquela vida se tornar alguém. Olha só que interessante. E aí você olha para aquilo e fala assim, caramba, depois de tanto esforço, eu não quero que aquilo dê errado. Eu não quero que essa pessoa vá para o caminho errado, né? E isso aí bagunça a sua cabeça entre, será que eu amo ou será que na verdade é só porque eu me esforcei tanto que eu construí esse sentimento a partir desse esforço, né? E aí agora eu quero que aquela alma seja eterna. Agora eu vou te fazer uma questão, vou te fazer uma pergunta. Por que você não se esforça desse mesmo modo para o seu cônjuge? Que você vai ver o movimento de amor. Porque assim, existe a lógica do amor, mas existe a maneira como ele acontece no coração e na mente humana, né? Isso acontece a partir do serviço e da proximidade, da intimidade, né? Quando eu casei com a Ana Paula, eu não tinha essa maturidade e a minha visão não era, provavelmente, da eternidade da alma dela. Então, provavelmente não era essa, né? Tudo bem que não era uma visão muito ruim, tanto é que nós conseguimos construir um caminho muito legal juntos, desde o início, né? Mas a visão não era da eternidade da alma dela. E isso vai sendo construído a partir da entrega, proximidade, intimidade e serviço. Certo? Agora, quando eu falo para ela, eu quero a eternidade da alma dela. E aí, de tanto servir, de tanto me entregar, de tanto fazer, isso se torna uma coisa que é o ato perfeito, né? É o ato que você agora não pensa mais, aquilo vem de dentro de você. É tipo um filho. Você serviu tanto, você se entregou tanto, você se dedicou tanto, que agora não importa onde ele esteja, o que ele esteja fazendo. Aquilo é uma coisa que esmaga o estômago, sabe? A coisa dá um frio na barriga, dá um arrepio. Por quê? Isso agora, de tanto que você se esforçou, se entregou, quis, desejou, pediu, rezou por isso, agora é uma coisa que, ainda que você fale, eu não quero mais amar meu filho. Não dá mais. E eu lembrei de uma coisa interessante também. O próprio serviço, quando a gente fala sobre esse amor pro filho e o amor pro marido, né? Ele é diferente. O servir um filho tem como pano de fundo a construção de virtudes naqueles caboquinhos. Eu não vou servir tudo de mão beijada pros meus filhos porque eu quero e eu devo construir neles bons hábitos que depois, com a utilização da vontade de cada um deles, vão ser convertidos, assim a gente espera, em virtudes. Eu não tô educando o Natan. Então, quando eu vou servir o Natan, eu vou realmente entregar tudo de mim para ele, para o bem dele, porque ele já é uma pessoa adulta que já tem suas virtudes, e é claro que continua em busca delas, mas não é minha responsabilidade construir. É claro que eu não preciso atrapalhar, mas eu não tenho responsabilidade com as virtudes do Natan. Eu não preciso ensinar o Natan a comer feijão, apesar de eu fazer isso às vezes. Eu não preciso ensinar o Natan a ser uma pessoa generosa. Eu não preciso ensinar o Natan a ser uma pessoa paciente, no sentido de obrigação. Isso passa por mim no dia a dia e eu contribuo sempre como eu posso. Mas os meus filhos, eu tenho um tratamento diferente. O serviço que eu entrego para eles é um serviço de construção. O Natan está construído, né? O serviço que eu entrego para eles é o serviço de tornar a vida cada vez melhor e ajudá-lo nesse caminho da santidade. Foi um vídeo, acho que você me mandou, né? De uma moça, não lembro o nome dela, que ela era da toalha no chão. Não, era da roupa no cesto. Ela jogando a roupa do marido no cesto. E aí o pessoal... Nossa, você joga a roupa do seu marido no cesto, joga só dos meus filhos e olhe lá. Ela falou assim, dos meus filhos eu jamais jogaria. Porque os meus filhos eu tô construindo neles Perfeito. Responsabilidades e obrigações que passam justamente por não fazer o que eles podem fazer por eles mesmos. Já o meu marido, eu não sou escrava nem empregada dele, mas não me custa contribuir para que a vida seja mais agradável. Porque eu não tenho nenhuma responsabilidade com a construção educacional daquele ser humano, diferente do filho. Então, isso também precisa estar na nossa cabeça, porque eu vejo muitas mães que fazem o pratinho do filho de 10 anos, corta o bifinho e coloca lá. E não faz o marido. E o do marido fala assim, vai lá, faz lá, eu não sou sua empregada, não vou fazer nada pra você. Então, além dessa atitude ser ruim, é prejudicial pro filho e é prejudicial pro relacionamento. É que ninguém tem que pôr a comida um pro outro, mas que a sua vida seja permeada dessas pequenas gentilezas. Você facilita a vida do seu cônjuge e dificulta a dos seus filhos, né? Não é o contrário.
E aí, por exemplo, a gente fala o seguinte, como sempre, o nosso tempo tá daquele jeito, não Eita, tem problema. poxa. A gente agora combinou que eu e a Ana, a gente vai falar tudo que der e a gente vai dar sequência no próximo, tá? Então a gente tem que falar do caso da moça que descobriu 2 traições, que infelizmente, vamos falar de forma detalhada sobre isso. Vamos dar sequência na prateleira dos sentimentos, dá para fazer um curso detalhado sobre isso, com atividades práticas, mas aqui, né, não é tanto o objetivo porque é difícil. Mas vamos lá. Porque eu coloquei aqui, por que amar? Né? Eu coloquei outra pergunta, mas eu coloquei por que amar? Porque eu quero falar dessa frase. Quem ama não tá nem aí pra paçoca. Tá nem aí porque estão falando. Quando você ama, quando você tem esse amor, do desejo da eternidade do outro, não te importa, meu amigo, o que vão falar da sua esposa, do seu cônjuge. Você não deixa, você defende, você protege, você se esforça, você se entrega. Entende? Então, trabalhar esse sentimento que vai começar a partir de um serviço, até como é que eu aplico? Cara, tem que ter um pouco mais de atividades e tempo para falar sobre isso. Mas como que eu aplico? Comece servindo para que aquele ser humano seja melhor. Que isso vai criar um movimento absurdo dentro de você, que você não quer nem saber, mas seu marido faz alguma coisa errada, aí alguém vai falar dele, cara, ó, não fala do Reginaldo aqui não, porque eu não quero que vocês falem disso. Eu sei que ele tem esse probleminha, mas não importa. Isso é coisa entre eu e ele. Você entende? Você começa a colocar limite nas coisas e você não deixa as pessoas falarem mal dos seus. Né? Aí você chega no seu marido, que ele não quer ouvir nada, e fala assim, ó, tal pessoa estava fazendo piada de você, eu já falei pra ele logo, não fala do meu marido. Seu marido vai olhar e falar assim, porra, minha mulher me defendendo? Nunca me defendeu? Olha, vai gerando um movimento de confiança, de integração, né? É um ponto interessante. Outra coisa que eu coloquei aqui, que foi o final, eu falo assim, ó, por que amar? Porque quando você ama, né, não existe limite para o esforço de quem ama. Tudo é feito com o desejo da eternidade da alma do ser amado. Então, quando você ama, não existe limite de esforço, não importa o que vai acontecer. Você sempre vai se esforçar, se entregar ao máximo. E por último, dentro da ideia do serviço, eu costumo dizer que é o seguinte, né? O relacionamento, eu levo o exemplo da solda, né? Eu falo, quando você abraça o seu cônjuge, né? Assim como também seus filhos, mas é um pouco diferente, mas é parecido. Procure abraçar o seu cônjuge como se você estivesse se fundindo, soldando a ele, né? Eu costumo dizer que a Ana Paula, os meus filhos, esquente o seu ambiente, né? Esquente, quando eu estou falando de esquentar, eu não estou falando de nada relativo à sexualidade. Eu estou falando de esquentar, de entregar ali o seu sangue quente, aquele coração batendo, né? Então eu falo assim, cara, quando você for abraçar o seu cônjuge, for abraçar os seus filhos, abrace, né? E com o seu cônjuge você vai fazer uma coisa diferente. Nos exercícios que a gente vai passar depois, finge que você está se soldando a ele, se fundindo, né? Quando você for tocar a mão, finge que aquela mão está entrando uma dentro da outra, né? Isso é o que, esse tipo de sentimento, não sentimento, mas esse tipo de representação de uma mão entrando dentro da outra, né? De um peito entrando dentro do outro, é um símbolo importante para vocês entenderem o que é ser uma só carne, ainda que você não creia em nada de igreja, né? Você vai concordar muito bem que se você é, por exemplo, um ateu, um agnóstico, é muito mais gostoso ter um relacionamento onde você olha para o seu lado e fala assim, cara, com essa pessoa eu vou para onde for. Né? Então, quando eu falo uma só carne, você entende de outro modo, não tem importância. Seja essa fusão com seu cônjuge, né? Que isso fica muito forte. E é isso, meu amor. E o que você fala mais para nós? Ai, você é tão maravilhoso. Não sei. Eu tô lendo a frase que você escreveu aí. Não existe limite para o esforço de quem ama. Essa é uma grande verdade e uma grande dificuldade. Eu sempre tô falando aqui com vocês. Vocês sabem, a gente já contou nossa história, a gente não passou por grandes dificuldades, mas a gente recebe relatos de pessoas que eu leio e eu fico assim, impressionada, né? Tanto com a incapacidade quanto com a necessidade que as pessoas têm de aprender a se esforçar. Não tô falando que é fácil. Eu sei, às vezes a gente fala, muita gente me fala do local de fala, né? O médico não passa tratamento só do que ele viveu. O médico não ficou doente para te passar o tratamento. Ele estudou para te passar o tratamento. Ele conhece aquilo ali. Então, eu até entendo que uma pessoa que não teve câncer não sabe como é ter câncer, mas alguém que trata o câncer não necessariamente teve.
Então, a gente que olha, a gente sabe uma receita que deu certo, como eu sempre coloco aqui pra vocês, de forma muito sincera e muito transparente, talvez não seja a única. Tem vários relacionamentos diferentes do nosso que também deram certo, mas nós estamos falando aqui com base em uma jornada onde a gente identificou milhares de coisas que são replicáveis, né? Nós não somos isolados da humanidade. Eu não sou, ele está perguntando de que planeta que eu vim, mas eu não sou extraterrestre. Eu sou daqui mesmo. Sim. E estando aqui, eu vivi coisas que me mostraram a importância dessa definição de amor, que ela seja aplicada. Esse esforço, ele traz grandes frutos, grandes recompensas, talvez não na hora, talvez não naquele mês, talvez não naquele ano. Sendo bem sincera. Mas se você fez um projeto de vida inteira, o que é um ano de esforço? Se você quer se você quer viver uma vida feliz, se você quer chegar na sua casa e encontrar tudo aquilo que a gente descreveu para vocês como uma rotina feliz, o esforço também vai ser grande, porque aí a gente vem naquela frase que a gente gosta muito. É justo que muito custe o que muito vale. E uma vida feliz, uma vida plena, ela vale muito. Então, é claro que ela vai custar muito também, mas é completamente justo. É completamente justo que você tenha que se esforçar, que você consiga olhar para aquela pessoa e não enxergar só os defeitos dela, porque ninguém é feito só de defeitos, tal qual ninguém é feito de qualidades. Todos nós somos essa mistura. E o nosso olhar, muitas vezes, ele é definidor de tudo. Porque eu tô olhando aqui pro meu celular, né, que tá meio quebradinho. É a película, se acalma. Eu posso ficar reparando nos defeitos. Ai, mas meu celular tá com a película quebrada. Ou eu posso olhar que isso aqui é uma ferramenta que tem me ajudado a alcançar agora literalmente milhares de pessoas. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Que tem seus defeitinhos. Às vezes ele trava, ele esquenta, né? Vocês querem vídeo de rotina todo dia, mas eu não consigo, porque meu celular esquenta, não aguenta a velocidade da coisa. Mas é forma de olhar. Então, às vezes, a gente precisa de alguém que nos faça assim, ó. Deixa eu ver lá na câmera. Você tá olhando aqui. Você tá olhando para essa madeira, você não tá entendendo muito bem. Aí eu vou te ajudar a enxergar isso daqui. Um lar. Eu vou te ensinar a enxergar um ser humano. Eu vou te ensinar a enxergar... Eu tô gaguejando aqui. Vou te ensinar a enxergar que você tem do seu lado não é um inimigo. Às vezes é uma pessoa que tá precisando de ajuda. E o mundo tá te dizendo o contrário. O mundo tá te dizendo assim... Desalinhou o pensamento? Separa. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Você não precisa ficar pegado com essa assim. E eu tô te dizendo outra coisa. Você precisa sim. Você fez um compromisso. Você precisa honrar essa escolha com a sua vida. E entenda. O Nathan fala uma frase que a gente gosta muito porque ela é profunda. Dar a vida por alguém... no sentido de morrer no lugar de alguém é muito fácil. Você faz isso por um estranho, dependendo da sua emoção. Quem assistiu Grey's Anatomy vai lembrar do que o George fez. Você pula na frente do ônibus para salvar uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Então, dar a sua vida desse jeito, em sacrifício dessa forma, a gente faz por qualquer um. Agora, viver uma vida inteira por uma pessoa ou por uma família... Aí é que separa os homens dos meninos. Aí é que você vai ver se você tem fibra mesmo. Dar a sua vida não é que você vai se anular, não é que você vai sofrer e não vai ter voz, não vai ter vez, não é isso. É que você vai dormir e acordar pensando numa forma de que a sua vida tenha um benefício real para entregar para a vida dessas outras pessoas. Para que a sua forma de conduzir toda a sua existência caminhe para a salvação das pessoas que estão ao seu redor. Caminhe para a sua família ser elevada. O nosso papel é ser o andaime da família, né? Onde elas vão subir ali e alcançar o nível de cima. Nosso papel não é buscar o nosso bem-estar o tempo inteiro, o nosso prazer o tempo inteiro, o nosso descanso o tempo inteiro. Eu não preciso estar feliz. Ninguém tem a responsabilidade de ficar fazendo gracinha para eu ficar rindo o dia inteiro, não. A responsabilidade do meu marido, que se soma à minha, é de construir algo sólido, né? É de construir base. Simbora? Já acabou? Já acabou. Ai, eu tô aqui falando toda feliz e ele tá assim, ó. Eu tô interrompendo. Eu não faço leitura labial, não está entre as minhas habilidades. Pessoal, próximo episódio vai ter o tema que a gente falou aqui agora. Lembrando, escreva nos comentários de qual planeta Ana Paula veio, tá? Aproveita, clica no sininho se você gostou. Sininho não. Clica no lugar que você tem que clicar se você gostou. Acha um botão aí. E se inscreva no canal. Gente, muito obrigada. Esperamos vocês no nosso próximo episódio, que deve ir ao ar semana que vem. Não se esqueva de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário. Ele tá rindo aqui porque já era pra eu ter acabado. Mas é isso. Obrigada por estar aqui com a gente e até a próxima. Tchau. Te amo.